Esse homem já vendeu mais de 2 bilhões em bitcoins e hoje ele não acredita mais nesse sistema. Esse é um episódio diferente de tudo que a gente já fez. A gente vai falar sim de empreendedorismo, mas a gente vai falar muito de macroeconomia, do futuro, do investimento do mundo. E eu tenho certeza que você vai ficar muito interessado em descobrir um jeito novo, um jeito diferente de olhar a sua realidade. Bem-vindo, esse aqui é o A Próxima Onda com Avelino Morgante. Participou muito de podcast já? Já participei bastante. Curte? Eu tenho um canal há muito tempo, só que, cara, meu trabalho dá mais dinheiro que o YouTube, mesmo problema que eu mando Devinho lá. Justo. E aí eu nunca levei a sério. Eu nunca levei a sério, então eu. Vídeo todo dia ali, isso aí foi numa fase, mas não tô mais fazendo vídeo todo dia. Mas aí agora eu tô voltando a gravar conteúdo curto. Eu tô esperando chegar umas coisas aqui pro estúdio e vou fazer vídeo, mas sem ser podcast, né? Gravado. Mas Boa. eu curto. Vocês estão há quanto tempo? Eu tô há 6 Cara, no aninhos. YouTube, eu tô com esse canal, com o meu canal, eu tô há 2 anos, eu acho. Mas eu tinha o da outra empresa, né, que aí era, tipo, só pra Mas, aquisição mas de cresceu lead. rápido, viu, Bruno? Eu cresci rápido, eu acho. Mas agora deu Cresceu. uma cheguei num Uhum, num vou dizer que é um uhum, teto, né, mas cheguei num uhum, platô ali. Tô uhum. crescendo bem devagar agora. Acho que se eu quiser ganhar mais audiência, eu tenho que mudar de formato, eu acho. Eu acho que teu conteúdo é mais técnico. Talvez tu tenha que É. fazer um pouco mais entretenimento É. ou mais primo rico, assim, mais aberto, povão, sabe? É, então, só que eu não sei se eu tenho saco, Hum. tá ligado? Não, acho que Como eu abrir gosto uma do teu empresa canal do assim. zero, fácil e rápido, É, tipo, Beleza. pô, com currículo É, Senai. é visitei isso uma aí. padaria e fui mentor por um dia, tá ligado? Os É caras, isso. velho. Tem o do Marcelo Baccaroni lá. Aquele conteúdo é mais. É tipo. É mais aberto, assim, né? Vai pegar mais povão, né? Quem que é o Marcelo Baccaroni? É o cara do Pequenas Empresas, Grandes Negócios lá, É, não? É, aham. É, Sim, sim. o canal Macaroni, dele é bom, cara. muito bom. É bom, é bom. Cara, e aí você vê É uma coisa assim, a interessante. thumb é uma merda, mas é muito bem feito, tipo, olha a média de views que absurda. É. Não, é muito alto os views dele. Ele é E muito ele interessante. criou um tempo desse aí, já cresceu rapidão. É, Ah, ele criou não faz muito nem tempo? 1 ano. Não, É faz mesmo? Mas é pouco que ele tempo. já era Aham, famoso, né? É, aham. que louco, né, velho? Não, Muito mas foda. Ele, o editorial dele é muito bom, a linha ele pensa, editorial dele. ele pensa muito no. Que é uma coisa que eu tô aprendendo a pensar também no pacote, né? No empacotamento do conteúdo, né? Tu É, pode ter um conteúdo mais ou menos, mas o jeito que tu embala ele é. é. É que ele nunca vai ensinar você a empreender, ele chega assim e vai contar uma história, ele vai contar a história do Monjara, a história do salgadinho, a Uhum, história do mercadinho uhum, que ninguém entra. Aí a uhum. galera quer ver o disso e sem querer aprende. Ele tem uma teoria que a galera fama de esconder os vegetais, né. Você esconde o que é chato Aham. apresentando algo legal e manda bala. Ele Uhum. faz muito bem isso. Interessante. Legal. Salada não, Johnny. O nosso podcast é o padrão ouro. E é pra isso que a gente trouxe aqui o Avelino, que é o homem que virou a casaca Palmas. contra a galera do Bitcoin, o Mas anti-Renato 38, traiu o movimento. traiu o movimento do Bitcoin e foi para os metais valiosos aí, como é que chama? Metais preciosos, né. Preciosos. Cara, Caramba. conta essa história aí, porque a primeira vez que eu te vi no Twitter, eu falei: "Cara, tá bom, tem um cara aqui falando de ouro, velho, Uhum. interessante". Aí daqui a pouco você começou a falar mal do Bitcoin, eu falei: "Tá, faz sentido, o cara do ouro falar mal do Bitcoin". Aí depois eu descobri, cara, você era do Bitcoin, eu falei: "Cara, agora eu fiquei perdido, velho". Baita história, tá? Eu acho que tipo, assim Foi. como o ex-BBB, ex-Bitcoin, ex-Bitcoiner, uma das melhores descrições que eu já ouvi até hoje. É raro, É, cara. não. E você sabe que eu fui um dos maiores vendedores de Bitcoin, né? Olha aí. Ah, você tinha uma Do- corretora? eu tinha uma corretora, eu movimentei em valores reais, da época, 2 bilhões de reais. Caralho, Eu vendi mais de 150 mil Bitcoins. caralho, velho. É Então, por isso muito, que, por isso, é por isso é que a tipo galera um se por dói cento tanto. dos bitcoins que existem já passaram pela sua mão. Tipo isso. Assim, eu era, acho que o terceiro maior do Brasil. Eu cheguei a ser o terceiro. Eu cheguei a ter, vamos falar de valores reais, 10,55% do market share. De todos os Tá. bitcoins que passava por mim. No Que auge, né? ano foi isso, cara? 2017. Ah, foi naquela bolha, que foi a bolha que pegou a maioria das pessoas ali 2017, pela 2018, primeira vez, né. 2019.
É. Desde 2017. Eu comprei os meus primeiros bitcoins em 2013 e 2014. Eu era estudante de computação, engenharia de computação, e aí eu comprei meus primeiros bitcoins. Primeiro eu achava que era pirâmide e tal, que tinha Telex Free, tinha um monte de gente caindo em pirâmide naquela época. Aí eu, vou estudar esse negócio aqui pra hackear ele. E aí eu acabei entrando no funil do Daniel Fraga. Aham. Aí eu gostava, eu me considerava assim um anarcocapitalista, é, ultra extrema direita, master direita, né? E aí comprei meus primeiros bitcoins lá e tal. E me ajudou muito, porque eu não tinha muita grana na época e o Bitcoin foi subindo. E eu basicamente me mantive a faculdade inteira, uma boa parte, com o dinheiro da valorização dos Bitcoins ali e tal. E aí eu E você estudava tinha muita comprado parte. bastante, assim, um pouquinho. Era, Você era mas só universitário, né? que era universitário, não tinha tanta grana, não. Eu tinha comprado 5 Bitcoins, tipo assim, por R$ 200 cada Bitcoin, R$ 100 cada Bitcoin, e fui comprando, né? Aí subiu para 1.000 e 1.000 e pouco, R$ 1.500, eu acho. Eu vendi tudo, me senti um gênio, né? Pô, ganhei um dinheirão e tal. Aí depois voltou, aí caiu, depois voltou a subir, eu voltei a comprar tudo de novo. Mas enfim, aí eu fui trabalhar numa corretora chinesa, por isso que o pessoal fala que eu sou espião chinês, né? Que eu, que eu É uma das puxo, que eu melhores puxo, descrições que eu tô ouvindo até agora, cara. Isso aqui é que maravilhoso. eu, que eu, que eu puxo o saco da China, né? Mas falar o quê, né? Ele tem que monetizar de outras formas hoje de conteúdo, né? O YouTube paga pouco, então. Aí ou você vira agente da Ucrânia, ou russo, ou israelense, ou americano, e o SID, né? Ou recebe do blog dos partidos aí do Brasil e tal, pra fazer blog. Eu Entra no prefiro. esquema da Choquei ali, né? Eu prefiro seguir a China, né, ali e tal. Os caras Estão pagam pagando bem, então melhor, né? estão pagando melhor. É maneiro, Johnny, É, porque ele fala jocosamente assim, mas ele não desmentiu, cara. Não Em desmente. momento algum ele falou: Fica "Não aberto. sou", entendeu? Que linha E narrativa aí boa. você, cara, descubra, né, não tem como E saber, né. aí eu me formei, eu fui pra Unicamp e recebi bolsa da BID. A BID abriu uma fábrica no Brasil, Você recebeu e mesmo essa aí bolsa ou você tá zoando? eu recebi. Ah, então foi ali que começou o Tá bom. relacionamento, entendi. Vai se Não, conectando as coisas. não diretamente, né? A BID pagou um valor lá para a Unicamp, aí a Unicamp distribuiu por vários departamentos. O departamento do meu professor, o meu orientador, pegou uma parte, e aí eu recebi um pixinho ali da BID. E quem pagou a BID? Governo A chinês. Aí tá BID. tudo conectado. Aí fica tudo. É, Pois é, aí fecha o ciclo. Mas aí eu trabalhei nessa corretora chinesa, aí foi aí que eu comecei a trabalhar com Bitcoin. E foi meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada, 3 meses de carteira assinada, o resto foi era aquele dev contrato. lá. Não, não, eu era do marketing. Olha Tá. aí. Eu era do marketing e a gente era uma boa. Era a melhor subsidiária fora da China, era a gente. E eles mandavam umas metas assim: esse mês tem que vender 1.000 bitcoins. A gente ia lá e vendia. Esse mês tem que vender 2.000. E foram subindo. 4.000, 16, foi subindo, 32.000, foi subindo. E a gente passou 1 ano e meio assim, com medo de ser demitido. Empresa chinesa faz uma pressão psicológica assim, e a gente batendo todas as metas. Aí teve uma vez que a gente não bateu a meta, Que é aí quando caiu eles o preço do Bitcoin, né, Aí geralmente eles, é isso. aí eles, mas a gente tá muito feliz que o Brasil tem sido a melhor subsidiária e tal. Puta merda, eu tô com medo de perder o emprego e aí eles teve uma quando caiu ali em 2017, teve uma baixa no Bitcoin e aí a empresa acabou fechando e tal, porque virou aquela coisa, né? Aí eu abri para montar o meu OTC, que é basicamente um nome chique para P2P para você vender Bitcoin no WhatsApp. Então a gente vendia Bitcoin no Zap. Era Tá. basicamente. Pra não E passar por aí, uma entidade centralizada, seria essa. não, porque assim, naquela época o Bitcoin não estava regulado, não tinha a instrução normativa ainda da Receita Federal, era uma zona cinza, assim. Aham. Era uma zona cinza e a gente ganhava dinheiro com uma operação que pouca gente sabia fazer no Brasil. A gente mandava dinheiro via banco de câmbio para os Estados Unidos e comprava os Bitcoins lá fora e vendia aqui. Então eu vendia para Foxbit, eu vendia para o Mercado Bitcoin, eu vendia para todas essas empresas, eu vendia Bitcoin para eles, eu comprava às vezes, Era uma dependia de quem arbitragem, assim, tinha era mais barato lá fora? Tipo, 1%, 1,3%. tá, em Aham. escala dá dinheiro, né.
Eu comecei a ganhar 1% em cima do Bitcoin e quando eu saí do mercado estava em 0,1. Nossa. Então a cada 1 milhão de reais eu ganhava R$ 1.000. É. Aí foi quando eu larguei. Muito risco. Eu cheguei a movimentar, nessa época, era 30, 40 milhões de reais por dia, no Mas então finalzinho, assim. a Só que sua era corretora era muito de risco. atacado, então, não era de varejo. Era de atacado, eu vendia a partir de 1 Bitcoin. Só que Ah, tá. aí, nessa fase do Bitcoin, eu também ajudei a fundar o movimento Cypherpunk no Brasil, porque eu estudava muito a parte de segurança, criptografia, e aí eu fundei um grupo no Telegram de Cypherpunks, a gente traduzia vários artigos, diversos artigos que tem em português, da história do Bitcoin, da história econômica e tal. Tinha artigos de como você se proteger, como você acessar a rede Tor, como você proteger seus dados, como você criar uma carteira de Bitcoin segura, diversos artigos e, ali no Telegram, e tinha uma outra camada dentro do IRC. Não sei se vocês lembram do IRC, a gente usava IRC, Uhum. mas tinha só umas 30 pessoas que conseguiam acessar essa camada, que era muito, era muito difícil de configurar o IRC passando pela rede Tor, passando por uma VPN e tal. E aí acho que por isso que o pessoal fica mais sentido, porque eu escrevi artigos, eu estava em eventos, eu era um dos maiores players e de repente eu comecei a falar mal de cuspir no prato que eu comi, que eu Então, e aí, cara, da onde veio isso? Que o cara que é, pô, cypherpunk, dono de corretora, Aham. discípulo de Daniel Fraga, podemos dizer assim, Sim, sim. é Pô, espião Daniel chinês, Fraga. que é o país com mais mineração de Bitcoin. Tipo, da onde virou porque assim, ó, eu vou fazer a voz da oposição aqui. Aham. O cara que não gosta de você, vamos dizer, o suposto cara que não gosta de você falaria: "Pô, ele virou a casaca porque ele abriu uma fábrica de metais". Uhum. Então é óbvio que ele vai falar mal do Bitcoin, porque daí ele vende os metais dele lá. Uhum. Sim, sim. Faz sentido. Mas na verdade eu virei a casaca antes de ter a empresa de metais, né? É, mas não foi Porque, tudo um porque grande plano, uma conspiração que você virou a casaca já sabendo que ia montar a empresa de não, prata e ouro? assim, eu sempre tive interesse em abrir empresa de metais, porque o motivo de eu ter entrado no mestrado no Unicamp, eu queria fazer uma moeda eletrônica, que é algo que não existe ainda, uma moeda eletrônica. Existe moeda digital, eletrônica seria diferente. Seria um hardware de ouro eletronicamente verificável. Tipo um dinheiro assim do Star Wars. Você pega uma placa de ouro, coloca e você faz testes físico-químicos naquela placa, é, digamos assim, teste de resistividade, permissibilidade eletromagnética, condutividade, espectroscopia. E aí, assim como o Bitcoin está para criptografia, que está para matemática, esse Uhum. dinheiro eletrônico estaria para as leis da física. Tu não consegue, digamos assim, tu não consegue mudar o padrão de emissão e o padrão de emissão e absorção de um átomo. Tá. Ou tu não consegue alterar a condutividade, ou todos esses parâmetros tu não consegue. Então eu queria fazer uma moeda eletrônica. Mas isso é E o eu, próprio ouro, e, não e, é? e eu queria fazer com ouro. Mas aí teria que ter uma geometria, um design de como seria essa moeda, né? Tá. Aí eu entrei também para a área de criptografia e meu professor era da área de nanotecnologia. E aí eu acabei saindo do mestrado por N motivos, posso falar disso também, mas saí disso e fui trabalhar com Bitcoin. Mas eu já pensava em trabalhar com metais. Só que eu não saí exatamente porque eu vou abrir uma empresa de metais, então vou falar mal do Bitcoin. Eu saí porque em 2020 o Bitcoin caiu 50% num dia. Uhum. E, e quando caiu 50% num dia, é, aconteceram diversas coisas que me fizeram perder a fé no Bitcoin. Então a primeira coisa foi que eu percebi o quanto que o Bitcoin era dependente do dólar e do sistema americano e dos bancos. Porque aquele dia eu fiz câmbio para os Estados Unidos e o meu câmbio não bateu. E aí um outro OTC, na época o João Paulo da Nox Trading, que é uma empresa que existe até hoje aí, perguntou para mim: Avelino, teu câmbio bateu? Não. Aí ele falou: de ninguém bateu. A gente está tentando entender, de ninguém no Brasil tinha batido nos Estados Unidos. Uhum. Ninguém que trabalhava com Bitcoin no Brasil tinha feito câmbio para os Estados Unidos e tinha conseguido. Aí eu falei com outro parceiro meu e ele falou assim: cara, é o seguinte, é o FedWire, o WireFed, FedWire, eu sempre confundo. Acho que é FedWire. O FedWire
bloqueou todas as transações de câmbio vindas de qualquer lugar. E aí, qual que é a lógica? Qual que é o argumento? Eles falaram, não, a gente está na crise do Covid ali, da pandemia. Eles bloquearam porque estamos numa crise mundial e a prioridade não são moedinhas virtuais. Tipo, eles falaram exatamente isso. Que a prioridade da economia não era moedinhas virtuais, eles tinham que receber câmbio de coisa de real. Eu pensei, pô, se os Estados Unidos conseguem parar o câmbio a qualquer momento, o Bitcoin é altamente dependente do dólar, dependente do Tether. E já tem alguns estudos que mostravam que o Bitcoin ele era bem dependente do dólar Tether, né? E hoje aqui no Brasil, a maior parte das transações de criptomoeda são de dólar tokenizado, de USDT, de Tether e de outras. E no mundo também, mais de 50% das transações são Tether. E esse é um assunto bem interessante para a gente falar depois. Lembra de voltar nele, sobre tokenização, que talvez a próxima onda também seja tokenização e dólar também. Mas onde é que eu estava? Eu estava falando sobre os motivos, né, de eu ter saído. Aí esse foi um dos motivos, você me deixou com uma pulga atrás da orelha ali, né? Tipo e também porque eu entrei no Bitcoin por uma questão mais ideológica de ser anarquista mesmo, anarcocapitalista, de querer não utilizar bancos, de querer sair desse sistema de banco central e tal. Eu entrei por isso e eu comecei a ganhar dinheiro depois. Então, eu era bem ativista mesmo, né? Então, na época do cypherpunk, de movimentos anarcocapitalistas, eu era super ativista e depois eu comecei a monetizar o fato de eu conhecer e trabalhar com Bitcoin. Tipo, Mas foi algo depois. a sua crítica, então, não é ao código do Bitcoin, não é o fato dele ser volátil, é ao fato do sistema ter se misturado com ele a ponto de ele não ser uma coisa mais tão ANCAP assim? Nesse momento eu não estava olhando para o código. Eu tenho críticas ao código também, tenho críticas ao jeito que o Bitcoin é feito, tenho outras críticas, mas nesse momento eu só pensei assim, pô, o negócio caiu 50%. Então, assim, não é reserva de valor igual eu acreditava que era. Cara, o negócio caiu 50%. Segundo, os Estados Unidos pode bloquear, pode controlar isso de diversas formas, através dos bancos, através do câmbio, através do dólar Tether, através das corretoras. E aí, para piorar ainda, tipo, o Bitcoin começou a entrar numa espiral da morte, porque o preço caía, e aí as pessoas eram liquidadas, que estavam alavancadas nos mercados de futuros, e aí essa liquidação gerava uma venda, digamos assim, e aí o preço entrou numa espiral que ele só caía. Por isso que na bolsa tem um circuit breaker, para poder parar, né? Senão... E ele começou a entrar nesse ciclo, ele caía, sei lá, 5%, liquidava uma galera, aí pegava aquele dinheiro e vendia, aí liquidava mais uma galera, e aí ele ia caindo. O gráfico começou a fazer uma escadinha. E aí chegou nos $3.000. Aí nos $3.000, eu estava num grupo de OTC do Brasil, e a gente tinha calculado que a BitMEX, que era a líder da época, tinha em $3.000, o Arthur Hayes estava quebrado. A BitMEX e, por consequente, a Binance, todo mundo estava quebrado. Aí eles criaram um circuit breaker no Bitcoin. A Binance, a Huobi e várias outras corretoras, e a BitMEX, travaram o preço do Bitcoin. E aí eu pensei, pô, eu tô num mercado que não é um mercado livre, que igual eu pensava que era. Os caras das corretoras, claro, eles conseguem fazer um circuit breaker no Bitcoin e conseguem manipular o preço. Aí depois houve uma injeção de dólar Tether, criaram dólar Tether, injetaram, e o negócio começou a subir artificialmente. Eu pensei, pô, o negócio cai 50% num dia. Tem quantitative easing, né? As Os corretoras caras conseguem... imprimem dinheiro para subir o preço agora. Aí eu pensei, e aí isso aí foi a semente que me levou a pensar, será que eu tô errado? E aí eu comecei a ir mais para esse lado de sair desse mercado e hoje eu sou um dos maiores críticos, né? No Brasil, pelo menos. Você já foi um Depois eu comecei a ativista e ler agora você tá sendo. Você falaria para uma pessoa ficar longe desse mercado se você conhecesse ela hoje. Você se tornou o oposto do ativismo que você tinha no começo. de Bitcoin e de altcoins, sim. Tá. De tokenização, não. Eu acho que o que vai sair desse mercado é a tokenização. Qual que é a diferença dos dois? Me explica, eu como um leigo. Porque assim, o blockchain é um banco de dados, né? É um sistema de banco de dados. E só que o Bitcoin foi uma das primeiras moedas digitais, não foi a primeira. Houve vários outros projetos antes, mas o Bitcoin foi a primeira que deu certo, digamos assim.
E depois começaram a surgir forks do Bitcoin, né? Altcoins são moedas alternativas. Simples cópia. O Dogecoin, por exemplo, é uma cópia do Bitcoin. Uhum. O que tem um cachorrinho lá, né? O Litecoin também, só que é uma cópia, só que tem 4 vezes mais. O Ethereum é uma cópia, só que tem contratos inteligentes. Que o Bitcoin também tem, só que os contratos inteligentes do Ethereum são melhores. E aí, né, tem várias outras, mais de 20 mil, mais de 2 milhões, eu já perdi as contas, mas Se quiser fazer tem uma, você criptomoeda pra pede caramba. pro Cloud Code fazer uma aqui, ele faz na hora, né? Ele faz na hora. Eu acho que a gente tá muito num momento muito parecido com a bolha.com, assim. Tem a internet é muito boa e a gente sabe que é o futuro, mas a gente está fazendo pets.com, revender ração de cachorro pela internet. Sabe, umas .com assim bizarra. Então tem a Dogecoin, que é basicamente a mesma coisa. E inclusive com inteligência artificial. Eu acho também que a inteligência artificial é o futuro, mas a gente não sabe ainda quais são os modelos qual modelo que vai vingar, se é o modelo aberto, se é Cloud Code, se é o Kiwi lá e tal. E com criptomoeda eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o que vai sobreviver são os ativos tokenizados. Então, o ativo tokenizado que mais deu certo até hoje é o USDT, Uhum. é o token de dólar. Inclusive a Tether é uma empresa que tem 200 funcionários e eles têm um lucro de acho que 6 bilhões de dólares, porque eles têm 184 bilhões de dólares em custódia e coloca isso em títulos do governo americano que estão rendendo 3, 4, 5%, né? É assim que eles lucram. É o Eles, melhor, é o melhor negócio do mundo. eles pegam o dinheiro dos outros, põem em título do tesouro e ficam com o que o título dá. É o É modelo de daí que negócio vem o deles. lucro deles. Entendi. Eles pegam o teu dólar, ou o dólar de pessoas que querem comprar cripto, emite o token, guardam isso no cofre, né, guardam isso em títulos do tesouro. Eu acho que são o oitavo maior detentor de títulos de dólares do mundo. Caraca. É mais do que vários países, 184 bi de dólar. E tem um lucro maior que, eu acho que maior que o Bank of America, que o JP Morgan, é tipo 6 bilhões de dólares de lucro líquidos, que é muito Caraca. enxuta. É uma das É. empresas, tem aquelas empresas lá que lucro por funcionário, né? Tipo, Uhum. Nvidia, OnlyFans e tal. Tipo, o Tether é uma dessas aí que tá milhões de dólares por cabeça, né? Mas o que que você acha que dá para tokenizar além disso, Avelino? Que eu já vi a galera falar, tokenizar imóveis, que aí não precisa de cartório. Só que, Uhum, tipo, tudo me parece uma grande viagem, assim, porque, tipo, se você for comprar um imóvel e você conversar com o tiozinho que é dono do terreno ali, uhum, uhum, você vai ver que não vai tokenizar nada, né? Você vai falar com o uhum, dono do cartório, com o deputado lá que uhum. determina isso. Então, não sei se você concorda com o que eu falei, assim, mas o que que você acha Concordo. que é tokenizável, assim, Eu no acho que médio prazo? tokenizar não é para todo mundo. E eu acho que quando surgiu o blockchain, aí é igual IA. Tudo é IA, né? Tudo você resolve com IA. Tem coisas simples que o cara usa uma IA para resolver então, assim, tem várias coisas que se resolve com um banco de dados relacional mesmo, um MySQL ali Hum. e tal. Então, eu acho que tokenizar não é para todo mundo. Mas que eu sei de empresas que vão tokenizar e vai dar certo. Por exemplo, a B3 está tokenizando tudo. Eu Tá. tenho, eu tenho contatos que trabalham na B3 e tal, eles estão tokenizando tudo. Inclusive, já tem gente que tem ações da Vale, da Petrobras tokenizada. Porque a B3 é uma empresa de tecnologia. E o blockchain, ele torna as transações mais atômicas, mais rápidas, mais seguras. É, então, eles estão fazendo isso e dá para fazer contratos inteligentes. Eu tenho tantas Petrobras, eu tenho tantas Vale, vou receber os dividendos ali automático e tal. E, tipo, Então, dá quando para eles fazer. tokenizam, eles usam um Solana da vida, assim, um Ethereum, ou eles criam a deles, assim? Geralmente eu acho que a B3 está criando a própria, mas tem empresas especializadas tem tipo empresas que são tipo a AWS de blockchain. Então, eles são Tá. empresas especializadas em fazer estrutura de servidor e tu monta lá um nó de Ethereum, um nó de alguma coisa lá e pronto, né? E roda o contrato inteligente. Mas eu acho que a B3 está fazendo a própria solução deles, né? Porque aí Eu se eles não, eu fazem não a sei muito como. própria, continua centralizado, né? Tipo, você não tem Sim. proof of Uhum. work, você não tem nada ali para. Não é proof of work, não. É proof of stake total, né?
O Proof of ma- Stake, mas tem gente fazendo stake na B3 nesse sistema novo, por exemplo? Você pode ter eu, um nó eu sei e... que tá em beta, tem algumas pessoas testando só, mas eu não sei realmente como funciona. A única coisa que eu sei é que a B3 tá tokenizando e que tem gente que já tem carteira de Petrobras tokenizado. Mas eu não sei muito além disso, né? Mas uma coisa que eu penso em tokenizar, né, falando de mim, é isso aqui, né? São metais preciosos, né? Ah, Que eu então acho você que Tá. tá com é. ouro na mão Eu pra quem acho. não tá vendo. Hã? Né, pra quem não tá vendo só em áudio, você tá com uma pratinha e um ouro aí na sua mão, correto? Sim, Perfeito. correto. Tem uma E moeda de vale ouro e mais do que uma. dinheiro, hein, Vale Johnny? mais que Que dinheiro. vale mais do que dinheiro. Então, essa é uma das coisas que eu quero tokenizar. É, eu não sei assim o que seria mais tokenizável, mas eu acho que a gente está indo para um mundo em que todo o dinheiro vai ser, de certa forma, tokenizado, né? Mas, O Pixel. mas me conta essa história, assim, porque eu vou tentar ser bem superficial aqui na minha lógica para tentar compreender ao máximo isso. Como que a Uhum, empresa Tether, a empresa lá, não sei se chama Tether, a empresa que criou o SDC, como que ela uhum. conseguiu fazer e convencer as pessoas que aquilo era dólar? Porque é uma Essa é base de uma excelente convencimento. pergunta. E aí, tipo, como você conseguiria convencer que o que você tá vendendo é ouro de verdade? E que você tem o ouro, né, que você tokenizou, É. tipo... realmente. Essa é uma excelente história. Imagina que aconteceu? A Tether, existia uma corretora chamada Bitfinex e essa corretora foi hackeada. A gente não sabe se foi hackeada mesmo ou se foi um golpe, né? Mas vamos supor que foi hackeada. Foi hackeada e ela não tinha dinheiro para pagar a galera. Que eles fizeram? Eles tokenizaram a dívida, falaram assim: olha, devo, não nego, pago quando eu te puder. Tá aqui o token da Bitfinex, você virou acionista da Bitfinex, e a gente vai também criar esse USDT. Então foi meio que não teve, e era uma das maiores, meio que não teve alternativa, ou tu aceitava os tokens da Bitfinex ali. De certa forma foi como o dólar surgiu, né? Tipo, ó, preciso gastar mais dinheiro, toma agora não tem mais conversibilidade em ouro. É. É, mas assim, mas foi dessa forma, surgiu na Bitfinex, uma corretora criou o próprio token. É, uma corretora criou o próprio token. E tem outras corretoras, a Binance já tem o próprio token de dólar dela, e aí tem o Gemini, tem outras já que tem tokenização de dólar, mas a USDT é uma das maiores. Mas, E tipo, aí a o pessoal começou a Bitfinex... usar. No começo, quem usou era quem recebeu ali, né? Uhum. Não tinha opção, mas aí depois uma galera de fora começou a querer usar também, confiou o suficiente. Sim, Acho aí que... começou a Mas crescer, acho que assim. a questão Uhum. é como é que a galera sabia que eles tinham os fundos assim? Na verdade, assim, eu acho, vou ser sincero, tá? Eu acho que não tinha fundos quando começou. Todo mundo que começou como uma pirâmide e eu acho que depois eles ganharam tanto dinheiro que conseguiram legalizar essa pirâmide, entendeu? Aham. E isso é o que eu acredito e o que outras pessoas do mercado também acreditam, que a Bitfinex não tinha os fundos lá e tal, porque teve uma época assim que existia até artigos disso, a Bitfinex a Tether criava dólar e aí o Bitcoin subia e depois era totalmente tinha uma correlação bem direta assim da quantidade de dólares que tinha na Bitfinex e não tinha meio provas dos fundos porque para você sacar isso era uma coisa era a partir de uma certa quantia, era bem burocrático, era acho que era em um país específico, então na prática o pessoal não sacava, só basicamente entrava dólar e na prática não tinha esse saque, né? Cara, É, me lembra, não sei, me parece uma coisa meio plano real, assim, você tem que fazer a pessoa acreditar que tem, faz todo mundo uhum, adotar, legal, tá funcionando. Então, assim, talvez a pergunta seja, agora que eu já conheci um pouquinho mais pelo que você falou. Para você criar um sistema tokenizável, por exemplo, de ouro e prata, talvez no ideal, não sei se dá para fazer, desde o D0 dá para você construir com os fundos ou você tem que meio que dar essa alavancada, tipo uma empresa que queima caixa. Tipo, você tem que fingir que não tem no começo até ter. eu acho bem perigoso não ter, porque eu acredito que vai subir muito. É, mas a forma como eu tô, a forma como eu quero fazer isso, né, pelo menos a forma como eu enxergo de chegar lá e tokenizar prata e ouro, é criando demanda. Então hoje eu tenho uma plataforma ali de metais preciosos, que é a Real, mas não tem ainda muita custódia, mas lá você consegue comprar o, não é tokenizado, é tudo banco de dados relacional. Não é necessário ainda tokenizar, não acho necessário tokenizar ainda. Mas hoje como funciona? Eu tenho uma plataforma que a pessoa compra um saldo em prata, consegue vender esse saldo em prata, consegue sacar esse metal fisicamente
pagando os impostos aqui no Brasil, e a gente está criando a parte de depósito também. Então você tem todas essas pontas, né? Você consegue mandar dinheiro, mandar prata e receber prata. Então tem. E aí eu quero fazer como se fosse uma bolsa de commodities, que é algo que a B3 era para a B3 fazer. A B3 é bolsa de mercadorias e de futuros, né? Então eles vendem mercado futuro, opções, e tem também a bolsa de mercadoria que fica bem esquecida, que Commodities, é, né? que é café, boi e tal. E, e aí eu tô primeiro operando, em vez de operar café e boi, que são coisas bem mais sofisticadas e muito, muito trabalhosas, metais ocupam pouco espaço, metais são fáceis de verificar, metais são fáceis de armazenar, metais Não perecível, né? são fungível, não é perecível, não tem tipo de ouro, todo ouro é puro, não tem igual o café, que tem várias qualidades e tal. Então a minha ideia é fazer uma bolsa de commodities, de criar demanda e lá na frente tokenizar, Que louco. né? Então, mas como é que tokeniza um negócio desse, cara? Porque assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Tem uma teoria da Uhum, conspiração aí, que o uhum, Fortinox não tem todo o uhum. ouro que ele clama ter, né? Tanto é que o Trump falou na campanha que ele ia lá entrar lá ver quanto se tinha o ouro mesmo ou se Não roubaram. entrou, né? Não entrou, ou se entrou, Uhum, não falou nada, né? É, uhum, o que talvez algumas pessoas aí falam que quer dizer que ele chegou lá, realmente não tinha, e aí, puta, fudeu, né? Não posso falar. É, como é que você tokeniza um negócio que, de certa forma, você tem que manter escondido porque as pessoas querem roubar, né? uhum, E ao mesmo tempo você tem que, de certa forma, mostrar que você tem. Porque, uhum, tipo, eu mostrar que eu tenho títulos do Tesouro Americano parece mais fácil, assim, né? Talvez uhum. até o próprio Fed reporte isso. Tá, a tua pergunta é como é que eu tokenizo isso e como é que eu cuido da segurança disso, né? É, porque você Mas isso, tem ou tu tá é um perguntando mais, dilema, ou né? tu tu Para tá perguntando segurança mais você tem que pros esconder. Estados Unidos? Poderia ser para você ou qualquer pessoa que pense em Uhum, tokenizar ouro, porque, tipo assim, ó, se eu vou tokenizar o dólar, eu tenho uhum, T-bonds. Beleza, eu uhum, posso comprovar isso. De alguma forma, não sei como eles fazem, mas dá para comprovar. Se eu uhum, vou tokenizar a terra, acho que tem outros problemas, mas, tipo, tem a terra ali, né? Todo mundo uhum, pode passar na frente e ver que ela existe. uhum, Ouro, por um lado, você tem que esconder ele, porque não é seguro deixar ele exposto. uhum. E, por outro lado, você tem que mostrar que você tem para ter a confiança do mercado, entendeu? Senão a Sim, pessoa pode sim. só comprar ouro físico mesmo. A forma como eu penso em fazer isso é uma espécie de consórcio, porque assim, ninguém quer realmente armazenar ouro e prata. Eu armazeno hoje porque é uma quantidade ainda pequena que a gente tem aqui, a gente não faz custódia de bilhões de reais, ainda na casa dos milhares ali, então é tranquilo, é relativamente tranquilo, eu tenho estrutura para isso. Mas à medida que crescer, realmente se torna um problema. E o que eu pretendo fazer é fazer uma espécie de consórcio, ter uma plataforma como se fosse uma plataforma para liquidar isso, né, para essas operações acontecerem, mas isso não ficar em um único ponto, isso ficar de certa forma armazenado em vários lugares diferentes, em várias empresas diferentes, que de certa forma a B3 hoje custodia tudo, né? Mas na B3 você tem vários fundos ali, várias empresas, várias pessoas físicas operando no mesmo lugar. E eu acredito no futuro que isso vai se tornar dinheiro, né? Então as pessoas usariam essa plataforma só para fazer liquidações, seria para como se fosse um mercado de câmbio, né? Se eu enxergo ouro como dinheiro, eu trocar ouro por alguma outra coisa, por reais, é um mercado de câmbio. Mas Uhum. a forma como eu quero fazer isso, pelo menos, é, é dessa forma, não armazenando tudo num lugar só, tornando uma coisa mais como dinheiro. E o que eu acho assim que tem de oportunidade para as pessoas, para vocês pensarem, vocês que estão nos ouvindo, né? É que eu acredito que o mundo está indo para um mundo mais tokenizado, né? E vai ter uma briga feia aí entre dólar e metais, né? Os Estados Unidos precisam tokenizar precisam tokenizar o dólar, né? Então tem uma iniciativa aí das Big Techs, do Google, do X.com, do Facebook, do Meta, da Apple, de toda essa galera forte aí para tokenizar o dólar.
que é algo assim que, entrando em teoria da conspiração, vem de cima mesmo, vem do governo americano, vem do Fed, vem do Tesouro americano, tokenizar o dólar e é o único jeito deles conseguirem baixar juros e eventualmente eu acho que não consegue mais chegar nesse ponto de ter juros negativo. Mas é a única forma de baixar, porque se você tem vários países utilizando, teve um país aí que anunciou agora que vai mudar para o dólar, eu esqueci qual foi. Mas, por exemplo, eu acho que vai pegar aqui no Brasil, a 25 de março já usa dólar. A É galera tá igual lá, usando dólar lá em espécie? tá usando tokenizado já, Ah, é? cripto, Ah, tipo o criptodólar. SDT, o SDC, sim. Não, a Sim, galera sim. que faz comércio internacional usa muito, né, cara? Tem fintechs aí que parece que é o jeito mais barato de transacionar, né? Eu acho que a gente está indo para um caminho parecido com os anos 70, os anos 80, que o pessoal usava muito dólar, que a taxa de juros vai subir muito aqui no Brasil, é o que eu acredito, né? E o pessoal, e essa repressão estatal, split payment, reforma tributária, isso aí vai fazer com que as pessoas procurem sonegar. Não estou incentivando a sonegação, mas eu acredito que é o que as pessoas vão fazer, é usar criptodólar. E é algo que, de certa forma, é um plano americano também, é espalhar o dólar ali pelo X.com, pelo Facebook, pela Meta, pelo Google, pelo Apple Payment, por diversas. Então, Você é você isso que eu acha vejo que, como oportunidade para gente. tipo, você acha que em vez do Pix a pessoa vai passar um SDC ali na padaria mesmo e aí fica tudo fora do sistema? Eu acho que não sei, eu acredito que pode chegar nesse ponto sim, de passar um Faz SDC sentido. na padaria. Porque assim, diversos países agora, né, estão se livrando das suas reservas em dólares. O Japão, a China, né? A China, inclusive, está comprando muito ouro. Acho que 16 meses seguidos comprando ouro. É, as reservas de ouro ultrapassaram as reservas de dólares agora, acho que pela primeira vez em 30 anos. Então, os países estão mais comprando ouro. Tem 8 trilhões de dólares em investimentos de títulos americanos, então é um dos maiores investimentos da história, e isso é um problemão para os Estados Unidos, então eu acho que eles vão acelerar esse plano aí Cara, de, de espalhar o dólar pelo mundo. eu vou te falar que eu conheço um empreendedor, obviamente não irei nomeá-los, né? Inclusive nem sei o nome, Receita Federal, nem sei o nome dessas Uhum. pessoas. Encontrei um dia num lugar e não perguntei o nome. Mas tem empreendedor por aí que tem negócio lá fora, né? Estrutura lá fora, recebe de fora. E o que que os caras fazem? Eles estão em algum país que não paga imposto. Aí o cara, cara, eu não sei exatamente o trâmite, né? Mas o dinheiro fica em USDC e ele consegue tirar um cartão de crédito que é baseado nesse saldo em USDC. Uhum. E aí ele vive aqui no Brasil normalmente e usa esse cartão de crédito. Sim, sim. Então o dinheiro nunca vira real e eu não sei se vira dólar, entendeu? Em algum E momento ele é dólar. ainda Oi? rende em dólar ainda. E ainda rende em dólar. E ainda rende em dólar. Então, tipo assim, eu conheço, cara, conheci, não sei o nome, Uhum. algumas pessoas fora do sistema, assim, de certa forma, sabe? E eu sei que é tipo, é o nicho do nicho, mas geralmente essas coisas começam por aí, né? Não, eu E lembro aí que eu, vão quando se eu espalhando. fui jantar, Bruno, uma vez, que eu trabalhei eu já trabalhei em umas empresas de tokenização, inclusive de crédito de carbono, olha que loucura. E trabalhei uma Ah, vez numa empresa russa. E os russos vinham pro Brasil direto. E eles só usavam isso. Porque tinha o é? travamento ali durante a guerra ali, né? Que eles não podiam usar. Os caras vinham tudo com isso, com esses cartãozinhos. Era muito louco, velho. Não, eu vou criar uma navalha aqui, ao vivo. Hum. Navalha é tipo a navalha de Ockham, né? São aquelas heurísticas lá. Eu vou chamar Uhum. aqui da navalha da 25, velho. Que é a seguinte: se alguma coisa tá acontecendo com nômades digitais e com a galera da 25 de março ao mesmo tempo, isso Boa. será o futuro, velho. Aham. Porque, tipo assim, é a galera mais desenrolada de dois extremos opostos de, Uhum. sei lá, cultura social, assim. Tipo, um tá na rua mesmo, negociando, e o outro é, tipo, hiper globalizado e sabe todos os esquemas da internet. Se os dois estão fazendo, irmão, essa coisa vai se espalhar, porque provavelmente é o que faz mais sentido mesmo. É. Bota fé. E essa galera da 25 são grandes empresários, tem empresas ali que movimentam muitos milhões de reais, sabe? É É, importação, exportação, principalmente uhum. importação, né?
os chineses ali são. Eu só conheci chinês rico ali da 25, do Brás. Ah. Só chinês rico. E tinham negócios assim que. Eu conheci, por exemplo, um casal de chineses que eles tinham um negócio que eles vendiam um pé de galinha para a China. Caraca. O Brasil ele não sabia o que fazer com certas partes da galinha ali, o pé da galinha, por exemplo. Não tinha tanta demanda aqui para o mercado consumidor. Aí vieram os chineses ali, olharam aquela oportunidade, fizeram uma parceria, acho que com a BRF, com outras empresas, contrato longo, acho que de 10, 20 anos, de exclusividade, eles iam comprar todos os pés de galinha. E aí eles mandam em container refrigerado e tal. Esses caras que eu conheci, eles movimentavam, acho que era 60 milhões de reais todos os meses, tipo, Nossa, vários pode containers. crer. E só que aí a gente descobriu que na China o pé de galinha é tipo o amendoim ali do bar, é tipo, Um sabe o amendoim snackzinho. que fica ali no bar? Eles comem, eles assam, eles fritam, sei lá, deixa aquele negócio crocante, e aí eles bebem cerveja e comem pé de galinha. E aí Cara, esses caras. eu vi um relatório uma vez de trade global de partes de galinha, que eu achei interessante pra caramba. Porque, tipo Legal, assim, as galinhas americanas, o coração delas vem quase tudo pro Brasil. legal. E as nossas asinhas vão quase tudo para os Estados Unidos, saca? É uns negócios culturais, assim, de tipo, alguns países eles comem algumas Uhum. partes. O Brasil é o É, país que mais come coração. Que loucura. coração, é. Uma E E aí o o Rio Grande do chinês Sul, come Santa o Catarina pé, também. o americano come a asinha, tipo, Legal. Que louco a saber disso. moela, Muito não sei massa. quem que come, né? Acho que aqui a gente come um pouco, mas não sei se é o mais, mas eu achei muito interessante. Avelino, deixa eu te perguntar, cara. Estamos falando da 25, você é um cara que saiu da blockchain ali, foi para o mercado, para a economia real ali, cara. Você, não sei se você Mercado funde real. o seu metal, mas tipo, então você tem uma fundição, você tem um comércio. Uhum. é, Como é que é? Cara, não deve ser um negócio, deve ser um negócio com muitas nuances, né? Tipo, trabalhar com metais preciosos, tipo, você deve se preocupar com roubo e tal. Aí, não sei se você vende pelo Uhum. e-commerce, mas a Vendo pelo parte e-commerce. logística não deve ser trivial também. Uhum. E como é que você adquire cliente, por exemplo, através de conteúdo ou você tem outros canais assim? Tem outros canais. Assim, hoje a nossa operação, eu saí do mercado de cripto e meu pai tinha sido garimpeiro, né? Então, e foi um pouco mais fácil nesse aspecto. E por eu ter trabalhado com nanotecnologia, a parte de laboratório eu entendo bem também, né? Processos de laboratório, né? Mercado, assim. Uhum. E aí eu estava no mercado financeiro, né? E uma das coisas que eu pensei assim para sair pô, eu movimentei 2 bilhões de reais, 150 mil bitcoins, e a margem era ridícula, era 0,1. Aí eu pensei, pô, o mercado de metais é uma oportunidade, porque é um produto financeiro, mas que parece como um produto industrial. Então tem mais margem. O mercado no Brasil, praticamente, na época que eu entrei, não tinha muita concorrência, hoje já tem bastante, mas na época que eu entrei, não. Eu fui o primeiro a fabricar barras de prata. Posso dizer que eu fui um dos primeiros a fabricar um É processo mesmo? hoje que eu tenho de Isso cunhagem faz poucos anos, assim. faz 6 anos. É? E aí, de lá para cá, eu foquei em criar infraestrutura. Então, hoje eu tenho refino, eu tenho a parte de cunhagem, eh, tenho a Esses parte de refino, desenhos parte que de você faz cunhagem. aqui, tem uma, você que faz, não você obviamente, mas a empresa É, que é a trabalha. gente, a gente, nessa qualidade aí, a gente é a Casa da Moeda só no Brasil, que tem essa Ah, qualidade da cunhagem, né? Então, tem isso aí também. eh, Então, é Cara, toda uma vocês. operação, Foi é mal. toda uma operação é uma operação de refino, de cunhagem, de fabricação, de verificação, de fintech, de e-commerce. É, mas assim, a fundição também é a gente que faz, tudo é a gente que faz. É um negócio difícil, cara? Tipo, qual que é a parte difícil dele? É a aquisição de cliente, a operação? E dentro da operação seria o quê, assim? Cara, impostos é difícil, porque eu acho que a parte difícil é impostos, por conta no Brasil, a prata não é ativo financeiro no Brasil, a prata é Tá. entendida como mercadoria. Então incide em CMS, IOF, tudo, todas essas letrinhas aí. Enquanto o ouro é ativo financeiro, mas eu acho que quando mudar isso, vai ser muito bom, assim, quando a prata Ah, virar o ouro é um ativo financeiro, o ouro não paga ouro é ICMS. 1% de IOF só, muito bom. Tá.
né? É 1% de Ah, OF, então é maravilhoso. interessante. A prata não. Mas de certa forma, hoje, a prata ser mercadoria foi bom para mim porque me inseriu no mercado e criou certas barreiras e tal. Então, para mim, foi bom e vai ser bom também quando virar ativo financeiro, quando sair esses impostos. Mas a parte difícil, eu acho que, cara, eu levei uns tombos no passado por conta de confiança, de confiabilidade, para entender, assim, quais os fornecedores eram bons. É complicado, assim, porque hoje a gente compra tanto material importado quanto material interno, né? Eu tenho aqui, eu posso te mostrar umas coisas que eu compro, mas o formato que tiver, se for dente, se for candelabro, se for qualquer coisa de prata, a gente refina, né? A matéria-prima, o dente, candelabro é tipo. Não, dente de prata, qualquer coisa. Eu tô falando de Ah, qualquer coisa que entendi. for Você Aqueles cara que de compra, metal. você compra compra no ouro. mercado secundário. Aham. Aquele cara que É, compra o ouro na 25, os caras isso. revendem É. depois disso. Hum. Também, eu quero, o meu sonho é uberizar esse mercado de compra ouro no Brasil, que é um mercado que existe em toda cidade. Toda Puta, cidade vai ter um fala cara. mais. Nossa, animal. Toda cidade tem. Aí eu Toda gostei. cidade tem. Porque assim, existem negócios aí, são negócios que são meio feios, né? Tipo, o cara até lá com a placa, compra ouro no centro da Aquele cidade e tal. coletinho amarelo, sujo, nossa. É igual assim, é igual o pé de galinha, as pessoas não. Ah, ninguém quer ficar famoso por trabalhar com pé de galinha. Eu achava que era esquema isso. Eu vi os caras falando compra ouro, eu falei, deve ser Não. uma Só que coisa eles de. pagam bem barato, tá? Tá. Eles pagam muito barato. Cara, Uhum. eu tinha um amigo na faculdade, eu nunca mais falei com ele, mas ele, no meio da faculdade, assim, o pai dele faliu e ele Uhum. precisou arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Ele foi negociar ouro na Sé, cara. Ele ficou lá comprando ouro e, cara, eu acho que na época ele ganhava tipo uns 10 mil por mês, assim, faz 15 anos. Ele Caramba. ganhava uma É um grana mercado fazendo bom. isso. Mas ele ficava de Não, é um coletinho assim, ou ele era mercado. um cara mais cabeça, assim? Oi? Ele ficava de coletinho na rua bordando? Ou ele ficava. Como que ele chegava nesse Cara, ponto? tipo, eu não sei, porque ele era um perfil bem específico, assim, né? Ele estudava na GV, então você imagina que é um puta de um playboy. Uhum. E ele era, antes do pai falir, né? Só que aí ele cresceu na Zona Leste, ele cresceu sem nada também. Então eu acho que ele sabia se comunicar com a galera. Eu não sei exatamente como é que ele fazia, assim, se ele Que ficava com louco. coletinho ou não, mas Uhum. ele falou que comprava ouro das velhas lá e revendia, cara. Que louco. Eu Eu faço acho que deve isso ser isso que numa escala maior também. é. Uhum. E deve dar uma É, margem boa, né? Porque você não precisa pagar o valor inteiro, né? a margem. O ouro é commodity, o ouro e a prata é commodity, você ganha na compra, né? Aham. A venda eu tenho o melhor preço do Brasil, mas eu ganho na compra e no volume, porque o preço é meio tabelado ali, da prata, do ouro é meio tabelado. A prata no Brasil é um pouco mais caro, porque, como eu disse, é mercadoria, e o Brasil não tem mina de prata, vem tudo de fora. Hum. Então, a prata é bem escassa no Brasil. E o ouro já é o contrário. O ouro do Brasil, o Brasil produz muito, a gente consegue vender com ágil. Nosso ouro pode chegar a 5% mais barato do que Hong Kong, por exemplo, que Dubai. Mais Hum. barato que Dubai. É, mas aí, assim, a parte difícil eu acho que é impostos, é a parte tributária, é a parte da confiança, porque eu não compro de qualquer pessoa. E se você não tem nome, você manda na frente e eu pago depois, não, né? Porque tem muito golpista mesmo, assim, nesse mercado de metais, mercado financeiro no geral, né? E aí minha plataforma é também, de certa forma, para gerar um ponto de liquidação e ter mais confiança nesse mercado, que é o real. Aí você está na Morgantes, que é uma outra Uhum. empresa, mas aí lá na real é como se fosse uma corretora mesmo, tem order book e tal. Sobre canal de aquisição, eu faço conteúdo, eu tinha parceria com influenciadores também, com alguns canais do YouTube, faço tráfego Influenciadores de pago, finanças, assim, provavelmente. não só de finanças, canal de sobrevivencialismo também. Ah, faz sentido. Que louco. Coloca ali Morgantes Metais, eu acho que tá trocado o arroba Fechou. ali. No Instagram, né? Aham. Depois eu abri aqui pra dar uma. É, Mas então, o seu cliente influência. é mais varejo, cara, ou tem, tipo, Então, grandes eu investidores? tenho, eu tenho, eu tenho três nichos, né? Hoje a gente está com uma estrutura bem grande já, bem madura. A gente tem três nichos. A gente tem um nicho de luxo, que é joalheria. Esse nicho, hoje, eu parei. Eu tenho uma joalheria, mas ela está praticamente desativada, porque o mercado de joia no Brasil, o varejo está em crise, né? E o pessoal não tem dinheiro para comprar joia, então esse mercado
não tô... Eu tenho toda a estrutura para fazer joia, mas eu não estou focando nisso agora. Hum. Aí eu tendo investidores, então barras e moedas para investimento, e tem o nicho de indústria, que é um nicho que tem crescido bastante. Então, por exemplo, assim, eu tenho a parte de refino, as empresas, joalherias, vários tipos de empresas que tem lixo, lixo, assim, a gente fala lixo, mas é conteúdo valioso, né? Sei lá, 10 quilos de prata em lixa, em pó, em qualquer formato, que tem 300 gramas de ouro lá em pó também, tem que refinar aquilo. E eu atendo também algumas empresas, já ouviu falar da VEG? Sim. Sim, óbvio. Da VEG, a CEMIG. A VEG, a CEMIG, VEG, CEMIG, outras empresas aí, eu não Eles quero falar o compram produto. Eu não quero falar qual que prata é o ou ouro, produto. assim, tá. Universidade também compra, a gente faz umas coisas bem específicas de platina, paládio, ouro, prata, umas coisas Pô, bem... Como eu fui cientista, né, eu fui acadêmico, então eu consigo desenvolver também produtos com muita facilidade, né. pô, me conta aí, porque eu achei que você tem um negócio que é genial. Não sei se tá certo a minha afirmação. Mas, por exemplo, você Uhum. fez uma moedinha especial da Copa do Mundo. Vamos Não, supor não que é eu é uma moeda só que tem um cara jogando futebol tenho um aí. cara Não tô futebol, vendo, Não não pode tem... ser da Copa do não Mundo, é não. da instituição FIFA, não, é uma moeda que celebra o Sim, ano sim, de sim. 2026. Vamos Sim, supor que você celebra o futebol. celebra o futebol. E vamos supor que assim, puta, não vendi o estoque todo. É só derreter e Aham. fazer um novo produto? E, tipo, malhar ele de um jeito diferente? E tá feito? É melhor ainda que isso, Você só a faz quando o cara gente... pede. Pode Eu tenho ser. uma quantidade Puta, bom mínima demais. e... Exatamente, é melhor ainda. Exatamente. Que delícia de produto, hein, velho? Você tem a É. matéria-prima e só faz, só molda na hora. E isso foi algo que me levou a crescer bastante no Brasil, porque tinha empresas que vendiam barras de prata e moedas, mas eram importadas. Então eles tinham todo o estoque lá, e aí eu entrei e eu fui o primeiro que fabriquei. Então o meu estoque está em prata, e é igual a hamburgueria. Sai uma barra de 100, sai uma moeda de leão, sai um soldadinho de prata, sai... Então Sob é demanda. assim. Aí, Brunão, se Claro quiser dar pra que... sua equipe aí uma moeda, assim, um bônus do mês, um prêmio de final do ano pra sua equipe, você dá uma moedinha de ouro personalizada com a logo Bruno Ô, Fagion. Avelino, sabe quem Falou. que seria um puta mercado pra você, cara? Ah, Esses mastermind, high Uhum. ticket, essas coisas assim. Você vende para os caras, pô. ó, moeda de prata, esse aqui vai ser seu passe VIP Pra você para entrar as no atividades, Mastermind. entendeu? Você vai ter que mostrar a sua moeda de prata, aí você vende pro cara que vai criar um Nossa. senso de Edição limitada. comunidade ali, é Tamo edição aí, limitada. só entrar em contato. Tu vai pagar 15 É um mil e puta 5 você vai mercado. receber de cashback em ouro. Imagina essa É. oferta? Caralho, forte, hein, velho? Não, e aí você pode falar que, pô, faz algumas moedas de ouro pro cara que performar melhor e tiver mais resultado no Master Saca, dá pra vender os negócios assim, cara. Que Pô, loucura, os Legal. velho. caras não fazem plaquinha do Hotmart, É, cara? pra quê, mano? Eu A prefiro barra de moeda de ouro, mano. ouro é muito É mais melhor ainda de louca, ouro. cara. A Meu de ouro é botão de melhor mesmo. prata do YouTube não tem, de prata não tem nada esse botão aqui. Isso aqui é um Exato. plástico, essa porra aqui. Caralho, que louco, E velho. a gente aqui é um laboratório, a gente consegue fazer escultura, né? Eu mostrei aqui um soldadinho aqui, ó. Deixa eu botar na tela Um, você aqui. um soldadinho um soldadinho. Eu tenho uma coisa que eu faço que o pessoal de numismática não gosta, que é réplicas de moeda de denários romanos, né? Tipo, Animal. é uma réplica, né, de prata e tal. Só que é uma réplica perfeita, então ela tá toda desenhadinha, porque essas moedas antigas custa 50 mil reais, vem a moeda toda ferrada lá e tal. E o Aí, denário era de pô, prata, né? Então aham. Sim, provavelmente sim. o seu é mais parecido com o que era na época mesmo do que o que a galera compra como antiguidade aí, né? Aham. E Pô, aí eu tô. Mas é isso, mais canal de aquisição. Se quiser perguntar aí coisa de que interessa o público, teu público eu aí, tenho né? muito interesse agora. Agora vai começar a parte boa. Não sei se você pode falar que você não bota no site, mas aqui na sua mão tem quantos mil reais? Só pra eu ter curiosidade. Aí nessa foto Nessa aí, ou na foto minha aqui. mão aqui? Nessa foto aqui. Tá, aí tem de. Aí tem uma de 10, uma de 5, uma de 2. Não, e uma de 1 grama, né? Tem Isso. 18 gramas aí. Aí teria 12 mil reais. Tá. E vou te falar agora minha pergunta, assim, de, pô, Uhum, tô assistindo esse podcast, legal, pô, entendi a tese macroeconômica. uhum. Pra quem que faz sentido pegar uma peça dessa, assim, quero diversificar meus investimentos, devo comprar ouro ou pegar um ETF na B3?
Me O conta aí ETF na sobre ETFs de B3, investimentos. tá. Por que que eu acredito em ouro físico? Porque é igual o Bitcoin, né? Se não tá na sua mão, não é seu, né? Então, not your keys, not your coins. Mesma coisa com ouro. Se não tá na sua mão, cara, o do Fortinox lá eu tenho minhas dúvidas que exista esse metal, né? Só um adendo, né? Porque quando o Nixon tirou a conversibilidade do ouro, né? Do dólar, no outro dia a França já botou 2 ou 3 porta-aviões lá no, no litoral dos Estados Unidos e falaram, não, a gente não vai aceitar isso aqui não, a gente quer todos os nossos dólares, a gente quer trocar por ouro. Aí parece que mais uns países tiraram, a Alemanha e tal, e outros países nunca receberam, né? Então eles não aceitaram isso. Então isso me leva a crer que eles não tinham Cara, esse. essa história do Nixon, eu Uhum. nunca cheguei a virar ANCAP, de fato, mas cara, a hora que eu Você li isso aí, eu falei: flerta, né? "Cara, você tá maluco, Sim, velho". sim. Não, pô, Porque ele é tirou a bizarra conversibilidade essa para poder história. gastar mais. Uhum. Não, e ô Johnny, os Hum, caras eles impuseram na população que eles tinham que entregar o ouro deles, cara. é isso. Tipo, Tem quem não manda e tem literalmente obedece, arma mano. na cabeça, mas arma na cabeça, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, eu não acredito. Eu acredito que o metal tem que estar na sua mão. Tem alguns fundos, alguns ETFs aí, que são sabor ouro, Um que IAL da são vida, renda, né? são renda fixa e tem opções lá. Então não está nem alocado em ETF de ouro. E tem ETFs que replicam outros ETFs. Tem uns ETF que eu vou falar que são certinhos, assim. Mas tem uns ETFs aí no Brasil e tal que é meio estranho, assim, que tem renda fixa junto, é sabor ouro. Então, É, outra coisa é que tu não consegue. É um título de. É um título de dívida, né? Uma coisa que tu não sabe ali como é que vai ser no futuro, não sabe se tem a auditoria. Então, por isso que eu gosto do ouro físico, né? E o ouro físico permite outras coisas aí, né? Então, permite que você esconda, permite que você guarda. É difícil confiscar. O pessoal fala do confisco do ouro, mas o confisco do ouro era só moedas igual assim colecionáveis e não entraram, joias, objetos pessoais não entraram. Era mais a moeda, essa moedinha assim de dólar, né? Essa aqui é uma moeda de US$ 10, né? Isso aqui já foi US$ 10, cara. É Uhum. uma moeda de ouro. Isso aqui já foi Doido, 10 né? dólares. Então era mais Hoje vale esse tipo quanto de uma moeda. dessa? Cara, de uma dessas, deixa eu pegar a calculadora aqui, vou vale mostrar meu ouro também na câmera enquanto isso, ó. vale uns R$ 10.000. Essa Nossa, daqui. pode crer. Tem meia onça de ouro, né? Meia onça, 670, R$ 10.500. Porra, tá louco. Pois é. Então, assim, tu perguntou para quem que faz sentido, né? Eu acho que para todo mundo. O Rei Dalio, que é um dos maiores gestores de fundos aí da história, ele recomenda ter 15% de ouro, né, na No carteira. patrimônio. Principalmente nesse momento. 15% de metais, né? Eu colocaria a Tá. prata também, porque a prata, ela tá. Por que que eu gosto de investir em prata? Porque ela tá muito mais barata em relação ao ouro. Tem uns outros metais também mais exóticos que eu acredito que vai subir muito também, tipo a platina. Tem um que eu nunca falei em podcast que eu posso falar, é uma cal, mas é difícil Vambora. de Fala aí, fala comprar aí, esses fala aí, boi. fala aí. O Brunão já fica Tem louco um já. metal, tem um metal que eu estudo já, cara, há um tempo já, que é o rênio, que é Rênio. um É que eu já vi é você um falando no Twitter: "Ah, tem um metal que eu tô sim, sim. estudando, um dia eu vou falar", Sim, e sim. eu nunca Sim, vi você sim. falando, aí você falou: "Pô, fala aí, pô, Sim, sim, primeira sim. mão". Porque não tem como se expor a ele. Eu tenho um pouco, né? Eu tenho vários, tenho tipo a tabela periódica na minha empresa. Ah, Eu você tenho um tem um pouco. daquele que tem um pouquinho de cada elemento ali? Tenho. Mas o Aham. rênio eu tenho até um pouco significativo. O rênio foi o último elemento natural a ser descoberto e são produzidas entre 50 a 70 toneladas por ano. Ouro é produzido 2.500, 3.000 toneladas por ano, pra vocês terem uma ideia de quão mais raro ele é que o ouro. Tá. Ele é um elemento muito, muito raro. Ele é subproduto do molibdênio, que é subproduto do cobre. Então, tu tem que extrair o cobre, depois extrair depois refinar o rênio. E ele tem terceiro ponto de fusão mais alto de todos os elementos e o maior ponto de ebulição. E ele é utilizado para fazer, principalmente, a maior parte dele são turbinas de jatos e eu acredito que foguetes também. Tipo, o foguete lá do Elon Musk, que tem o aço lá que não derrete, eu acho que ele utiliza rênio. Não tenho como provar isso,
Tá. Mas eu acredito que ele fala lá que usa terras raras, né? Ele não ia falar algo que moveria o preço, né? Sim. Mas é algo assim que não é pra sair comprando igual feito maluco, porque não, e não é uma dica de investimento, não tem Mas onde não tem muito onde comprar e não tem muito onde vender. a Não tese tem liquidez. seria a tese seria que o Rênio, ele, vai ser cada vez mais usado por causa da indústria aeroespacial que está crescendo muito. É É, isso? que eu acho que a próxima bolha depois da IA é a aeroespacial, mas não é agora, porque agora eu acho que ainda são alguns anos ou talvez décadas para isso acontecer, para a gente ter essa asimovização da economia, se é que eu posso falar Asimovização, assim, maravilhoso. né? É, tem que Tipo, ter para a gente ter alguma viagens. função para o espaço, né, se os caras conseguir Uhum, pôr data center no espaço e fizer mais uhum, sentido, aí provavelmente vão uhum, expandir muito, né. Mas não uhum. tem onde comprar esse metal ou, tipo, pelo menos Cara, a é mineradora que só, produz ele, alguma coisa assim? não, é só vir a indústria e os Estados Unidos botou como metal crítico e Ah, parou a exportação e a China também Entendi. parou de exportar um E é um pouquinho. metal metal crítico. inerte, assim, você pode segurar ele na mão ou ele é um metal É, mais ele eu é tenho um inerte? pouquinho ali, se tu me der um minuto eu pego ali. Pô, É Vambora? que vai não tá lá. aqui na minha. Eu mostro aqui pra vocês, peraí, dá um minuto. Fechou. Que Pô, o louco, cara tá não. com o metal mais raro da galáxia, Porra, isso Johnny. isso aqui é maravilhoso. Esse E podcast aqui tá indo pra rumos que inesperados. Tô adorando isso sabe o que aqui. eu queria? Que ele Hum. filmasse o lugar que ele tá. Sei que ele não vai fazer isso por causa de segurança, né, mas Ele virar pra trás a câmera, vai ter um monte de metal ali atrás. Ó, vamos ver aqui. O unboxing. Ó, em primeira mão, pra quem tá assistindo, unboxing de Rênio. Tem que ser vídeo no canal. Muito bom. Cara, eu tenho ali pedacinhos assim, ó. Eu não tenho muita coisa, né? Você gostou de unboxing de Rênio, né? E aí, qual que é a minha ideia, né? Eu não sou besta, né? Eu vou tokenizar isso aqui, porque não tem lugar pra se expor, tá vendo? Ele é duro pra cacete, cara. Eu não consigo fundir e eu não consigo cortar. Eu já compro ele nesse tamanhozinho assim, Umas ó. plaquinhas. Não, não. Tem que sustentar altas Cara, temperaturas, né? eu meti o maçarico e ele só virou um ponto brilhante, assim, uma estrela brilhante e depois apagou. E eu tenho. mas, tipo, você consegue comprar, por exemplo, com a É, licença que você tem ou seja lá. eu importo, hã? Eu importo e tal. Uhum. Mas assim, não existe mercado. Então, como não existe mercado, a minha ideia ali com a Real é tokenizar ouro, tokenizar prata. Já tô falando com produtores de café também, tokenizar café. Ah, Só que virar uma bolsa de mercadoria. Com a diferença de que é um produto financeiro que, agora eu quero Rênio, eu vou te entregar. Eu quero café, eu vou te entregar. Não é só financeiro. Eu quero a prata, eu quero ouro, eu vou te entregar. você pode pedir a Então, entrega, né. essa é a minha ideia, porque quando eu entrei nesse mercado, o pessoal falava, por que tu não cria algo em blockchain e tal? Cara, tokenizar é a parte mais fácil. Eu crio um token aqui no Cloud Code, mas e aí, como é que o pessoal confia que eu como que o pessoal confia que eu tenho metal? Então, a primeira coisa que eu fiz, na real, depois de fazer a parte financeira, é fazer o saque de prata, antes do depósito. O depósito eu ainda estou fazendo agora. Na verdade, o depósito é mais complicado que o saque. Então, eu fiz primeiro o saque. Então, Hum. se a pessoa quiser sacar ali, eu entrego, né, em barrinhas, assim, tem os formatos lá. E aí, a minha ideia é fazer esse mercado de commodities, né? Que louco. E aí, eu vou Aham. te perguntar Ma- assim, como que eu, por exemplo, eu vendo seu site aqui assim, e aí qualquer site, vamos supor que eu vou comprar ouro aqui na minha região. Puta, como que eu tenho Uhum, certeza que eu tô comprando ouro, velho? Porque é um bagulho que assim, tipo, dinheiro eu consigo ver se é falso ou não, tem alguns indicadores. uhum. Tipo, a via online eu consigo identificar a qualidade de um ouro? Tem diferente tipo de qualidade disso aqui ou é? Tem diferente de qualidade, assim. Essa parte de verificar é uma coisa que a humanidade se esqueceu, mas que se a gente pensar não muito tempo atrás, o dinheiro deu problema no Cloudflare ali. Vamos ver, O né? dinheiro, o Não. dinheiro, o dinheiro do mundo era ouro e prata, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem os réis. O dinheiro não muito tempo atrás, não 100 anos atrás era e no Império Romano, que tinha menos tecnologia, era tudo prata e o pessoal sabia verificar. É, tem algumas características, eu posso ensinar assim, mas um testezinho fácil de você fazer é o teste de densidade. É o teste de densidade, e tem um teste mais fácil ainda, que é o teste do ácido, que todo mundo ali na 25, no Brás faz, que é você riscar numa pedra e pingar um ácido. Se o Uhum. ácido dissolver o metal, tem uma linha que fica contínua.
Se essa linha ficar contínua, o metal é ouro, é prata. Se não for, se comer ali, se dissolver, quer dizer que é uma liga, né? Tem cobre. Mas Porque tem esse os ácido vai. esquema, né, porque eu já vi que tem gente que aí põe chumbo dentro, e aí põe outro metal para ficar a mesma densidade, tem uns esquemas É, tem, assim, né. tem uma falsificação que é de tungstênio. Eles colocam tungstênio na barra. É Mas só que tungstênio. o tungstênio é bem barato. Só que assim, essa falsificação, ela é difícil de fazer, ela não é tão fácil. E ela não consegue, por exemplo, esse metal, essa moeda aqui, ou uma coisa que é muito chapada, tu não consegue fazer. Quer dizer, tu até consegue, mas é muito caro. E o bandido, ele quer algo fácil, né? Então, geralmente, aquelas barronas grandes, eles fazem isso, né? Inclusive, a China Tá, comprou umas barras dessa aí, que eu acho que é golpe interno, assim, porque quem conhece de metal não cai nesses golpes, assim. Tem, para essas empresas que tem muito metal, sei lá, para esses fundos, tem um aparelho de 60 mil reais, que é um ultrassom, que você faz um ultrassom na barrinha e vê tá, se tem entendi. tungstênio ou não. Então, assim, para o nosso tamanho, assim, para o dia a dia, é só pegar peças fininhas e você E fazer já o não corre teste do esse risco ácido. de e fazer o teste do ácido. Tem um teste da densidade também que você pode fazer com a balança e um fio dental em casa, eu ensino. Então é bem tranquilo verificar. Depois você vai ficando craque, só pela cor, assim, você já consegue saber se é ouro ou não. Caramba. Ô Avelino, teve uma vez que você postou um tweet que eu achei interessante, cara. Acho que era direcionado aos jovens que queriam empreender. Que a sua Uhum. ideia é que o melhor jeito de empreender é entrar no meio de uma transação. Era alguma Uhum. coisa assim o tweet. Tipo, você tem que entrar no meio de uma transação grande, né? Uhum. Foi como eu abri a minha empresa de Bitcoin. Cara, fala mais sobre isso, porque esse jeito de virar um intermediário, tem muita gente que tem preconceito, tipo, os intermediários vão desaparecer e tal. Uhum. Mas é uma coisa que a gente falou pouco aqui no podcast e eu achei que fez muito sentido também, cara. Porque, Eu, bom, enfim, fala aí. eu acho assim, Bruno, que para você empreender em diversos tamanhos, existem diversos segredos. E eu aprendi alguns desses segredos. E eu acho que para eu ir para o próximo nível, eu preciso desbloquear algum desses segredos. Já vou explicar meu ponto. Então, por exemplo, assim, para você sair da barreira dos 100 mil reais, o que que eu fiz? Como que eu comecei meu negócio? Eu vou só dar um contexto. Eu era estudante na Unicamp de mestrado. Eu recebi uma bolsa de R$ 1.000 do CNPq e mais uma bolsinha lá da BID. Meu aluguel era R$ 800, eu vivia com um bandejão de R$ 1. Foi assim que eu comecei. Cara, não tinha grana, basicamente, não tinha grana. Eu ia para os eventos e aí eu mandava currículo para Samsung, para as empresas lá de Campinas. Aí elas queriam pagar R$ 1.000, R$ 1.500. Porra, eu sou engenheiro, estou na Unicamp, vou ganhar isso. Aí eu comecei a vender camiseta nos eventos. Eu pegava, fazia as camisetas por R$ 5 lá em Campinas e ia nos eventos. Então a primeira coisa que você não pode ter é vergonha, você não pode ter vergonha de vender. Eu vendia por R$ 50. E aí, num final de semana, nesses eventos de Bitcoin, eu tirava 4, 5 mil. E aí me mantia ali na Unicamp. Não estava pensando em enriquecer, eu estava pensando em fazer meu mestrado e tal. Uhum. Então, eu pagando minhas contas ali, comendo no bandejão, tava de boa. E aí, eu não precisava trabalhar porque eu fazia essas coisas e ganhava dinheiro. Aí, só que eu cansei dessa parte acadêmica, eu fui para empresa, para Huobi e tal, para corretora, né, chinesa, virei espião chinês e tal. E aí, e aí, e aí depois essa corretora fechou. Na verdade, assim, ela estava perto de fechar. Ela demitiu vários funcionários, ficou só 4, eu um deles. E nessa época eu trabalhava mais que um asiático. E aí, assim, trabalhava mais que um asiático, cara. Eu entrava às 7 da manhã e já cheguei a sair 2 da manhã do dia seguinte. Então, assim, a segunda coisa é trabalhar muito duro, porque no início você não vai ter muitos resultados. Dificilmente você vai pegar e vai porrar e vai ter resultado da primeira vez. É muito difícil. Então, assim, não ter vergonha, trabalhar duro e é um pouco de sorte também. Aí a sorte vai bater na sua porta e você tem que atender ela. E se você não atender, pode ser que ela só volte daqui um ano ou dois. Então, empreender também depende muito de sorte, muita, muita paciência. Mas aí, como que começou? É,
A empresa fechou aqui no Brasil, a empresa estava prestes a fechar, o CEO já tinha arrumado emprego, a CEO tinha arrumado emprego também, ficou eu e mais uma pessoa lá, que era a Liu, que ela era do marketing também, ficou eu e ela só, e a empresa ia fechar, tipo, no mês seguinte, assim. Aí, tinha vários clientes ali que a Robi não estava atendendo, que tinha um compliance muito rigoroso, assim, que não era necessário, e esses clientes queriam ser atendidos. Eu pedi demissão, e aí e tinha um cliente que comprava, assim, todo dia, queria comprar todo dia 100 bitcoins, 200 bitcoins, 300 bitcoins. Na época não valia muito, mas era 1 a 2 milhões de reais por dia. Era uma quantia relevante e não tinha quem atendesse ele. E eu não tinha nada, eu não tinha empresa, eu não tinha banco, eu não tinha absolutamente nada. Aí eu liguei para um amigo que era P2P e falei para ele: "Cara, eu tenho uns clientes aqui, tu não quer, eu indico para você e você me dá uma parte aí e tal". Aí a gente fechou em 50-50, sem eu ter falado com o cliente ainda. Então eu me meti nessa transação aí. Não tinha empresa, não tinha CNPJ, não tinha banco, não tinha nada. Então eu acho que as boas empresas, elas começam na venda. Porque às vezes você faz uma empresa aí, um SaaS, faz um monte de coisa e você nunca vendeu isso para ninguém. Eu Uhum. já cometi esse erro algumas vezes, inclusive. Mas os negócios que deram certo surgiram, eles não foram projetados, eles surgiram. Eu não projetei um negócio para vender. Eu tenho a demanda, e aí depois que eu tenho a demanda, eu começo a vender. E aí eu falei com esse meu amigo, que ele já tinha tudo regulado ali, já fazia câmbio, já tinha conta, já sabia fazer tudo. Eu só ia indicar esse cliente para ele e eu ia ganhar 50% do lucro, né? Da comissão ali, da operação. Que era pouquinho, mas era uma movimentação muito alta. Então, assim, a gente está falando de 1%, na época era 1%, de R$ 1 milhão, eu ia ganhar R$ 5.000, por exemplo, mas isso Tá, por dia. Então já ia tá. ser muito, já ia começar muito bem. Aí depois eu liguei pro cliente. E aí o cliente era um cliente chinês. E aí eu falei igual índio com ele: "Oi, eu vender Bitcoin em você. Você quer comprar Bitcoin eu?" Eu quero. Aí ele começou a falar igual índio também. Eu comprar, mas como faz? Como faz comprar Bitcoin? Aí eu falar: "Amanhã eu falar com o Leo e você mandar dinheiro conta", e assim, entendeu? E fui falando É. com ele. E a Leo, como o nome já diz, era uma chinesa, que falava português. Então eu era o cara que entendia muito de criptomoedas, e o pessoal às vezes me xinga no Twitter e tal, mas eu tenho um conhecimento técnico muito alto e de operação também. E então não é só saber fazer transferência. Era aquele conhecimento cypherpunk. Eu conhecia como preparar meu computador para não ser hackeado, como fazer a transação, como economizar taxas. Então eu tinha o Bitcoin baixado, o blockchain baixado no meu computador e tudo isso. E ali Você eu, tinha ali um eu sabia. Node, assim, Eu pra tinha o não se Node, é. fuder. É. Aham. E ali é uma coisa, porque assim, imagina assim, às vezes eu era bem paranoico, e ainda sou bem paranoico. Nosso escritório começou ali na Paulista, e às vezes eu tava com meu telefone e tinha 500 bitcoins. E aí passavam uns pensamentos assim: cara, se eu descer aqui, e eu morava perto da Paulista também, eu morava 1 minuto, morava num hotel na Paulista, pra você ter uma ideia. Então Hã. eu pensei assim: se eu descer aqui na Paulista e for assaltado, se um cara da bicicleta passar e roubar meu telefone aqui, quanto tempo eu tenho para subir no escritório, pegar o computador e transferir? Eu tinha essas paranoias assim. Caraca. Porque eu tinha, sei lá, 500 bitcoins no, no, no celular. Eu tinha alguma coisa no celular também, outra coisa ficar no computador. Aí você tem que pensar toda essa parte de segurança também. Mas aí, enfim, eu comecei com a Liu sabia falar chinês, e aí então foi uma parceria muito boa, porque ela sabia falar chinês, ela falava com o cliente, e muitos clientes do Brasil eram chineses. Daí que começou a relação com a China. Muitos clientes, muitos, muitos clientes eram chineses, e aí eu entendi a parte de cripto, e aí a gente começava rodou essa operação com esse nosso amigo. E aí, cara, assim, em questão de 1 mês, 2, 3 meses, já tinha uma grana legal, assim, que a gente levantou uma grana legal. A gente pensou: pô, isso aqui dá pra virar uma empresa e tal. Daí a gente gastou R$ 1.500 para abrir um CNPJ. Então, daí que eu fui gastar para ter. Então, assim, eu falo, tô dando toda essa história porque às vezes o pessoal monta o CNPJ,
pega o escritório, pega o aluguel, monta o logo, monta o site, monta não sei o quê, monta o SaaS, começa gastando dinheiro e não entrou nada ainda. Tu só tá investindo em aluguel e criando um monte de despesa fixa. E eu fiz o contrário, eu peguei e primeiro fiz as vendas, eu fiquei 2, 3 meses vendendo ali, e aí Você nem tinha o depois que deu produto, né, tipo, não era um produto cara, que você fez, você estava transacionando ali uma eu não você tinha nem conectava site, 2 pontas, né. É. eu não tinha nem site, tanto é que assim, o pessoal, eh, "Ah, como é que você movimentava tanto? Eu nunca ouvi falar de você". Cara, eu não a minha operação não exigia marketing praticamente. A gente não fazia marketing, o máximo que a gente ia era em alguns eventos e o pessoal já nos conhecia. E depois indicação mesmo, né. Mas aí assim, aí depois a gente abriu a conta em banco, aí depois a gente, abriu a empresa e depois foi abrir a conta em banco. Aí pra abrir a conta em banco foi uma coisa engraçada, que nessa época eu tinha 24, 25 anos, e só tinha um banco que atendia cripto, assim, que era os bancos preferia atender traficante de drogas do que criptomoedas. Era um negócio bem mal visto, assim, pelos bancos. E aí tinha só um banco, e aí a gente foi nesse banco, e aí a gente mandou e-mail do @Huobi, só por isso que a gerente do banco nos atendeu. Hum. Porque a gente mandou arroba, a gente já tinha os e-mails ainda, então eles pensaram que era Huobi. Eu falei: "Não, é pra gente". E aí a gerente do banco começou a falar que para abrir a conta em banco lá, tinha que movimentar 1 milhão por dia e não sei o que e tal. Tipo, desdenhando da gente, assim, e a gente já estava movimentando 3 milhões, e tipo, já estava já estava: "Ah, isso aí é tranquilo pra gente", já estava movimentando 3 milhões. Isso é algo que eu nunca esqueci, porque eu vi na cara dela, assim, tipo: "Que porra eu tô fazendo aqui?", entendeu. Tipo, sei lá, possivelmente ela tivesse um monte de certificação, estudado não sei aonde e tal. Ô, mas como é que você movimentava 3 milhões se você não tinha nem a conta no banco? Com a meu amigo. Ah, Meu tá, ele parceiro, tinha a empresa dele, ele tá. tinha. Só que a gente começou a calcular que a gente estava deixando muito dinheiro na 50%, pô. Porque dos Sim, 50% eu dividia eu e a Lil 25 pra cada, entendeu. sim. Então aí, tipo, pô, já deu uma BMW pro cara e tal, então vamos Tá bom já, né. vamos fazer. É. Aí a gente começou ali, entendeu. E aí depois a gente começou a depois montar remessa de câmbio e tal, e fazer outras coisas, né. Era uma Tá, operação Avelino, bem mas bem enxuta. mas para o cara que quer empreender hoje, ele não tem nada, ele gostou dessa Uhum, ideia de: "Cara, vou entrar no meio de uma transação aí", uhum, como é que o cara acha uma tipo, porque assim, você tinha esse contexto da Huobi, da cripto, e tal, eu uhum, acho que não sei nem se acho que não é nem um mercado que o cara consegue entrar hoje, né, deve estar uhum. sofisticado demais. Sim, é bem sofiscado, é. Tipo, como é que você pensaria, assim, tipo, sou um cara de, sei lá, 25 anos, gostei desse Tá. negócio de comprar Eu e vender coisas caras, como é que eu uhum. começo a Eu pensar eu sobre isso eu aí? acho que, assim, um princípio que eu tenho nos negócios é lidar com grandes transações. Porque, cara, se eu for vender cafezinho, se eu for vender café, eu prefiro vender saco de café do que vender xícara de café, entendeu. Então eu gosto de pensar em negócios grandes, ou imobiliário, ou automóveis, ou títulos, ou Importação. valores, coisas grandes, que movimente esses 100.000 para cima, entendeu? Porque aí você ganha um pouco daquilo. Senão, se você for vender um café R$ 10, eu tenho que vender um monte de café para poder pagar minhas contas. Uhum. Mas, pô, como que o cara encontra isso? Pô, se o cara quiser mexer com metais, é só ele me chamar aí, que, que, eu, já, dese- que eu já desenrolo para ele. Se ele tiver demanda de metais aí, de venda de metais, né? Uma coisa que eu tô querendo fazer agora é white label de metais e tal. E é algo que você não precisa ter em estoque, porque você vende e a gente fornece para você na hora, né. Então, eu também fiz toda essa todo esse rolo aí para explicar o outro segredo de como ganhar dinheiro. Eh, eu botei vários segredos aqui, né. Então, primeiro perder essa vergonha, você trabalhar muito. Uma coisa que eu pensava que para você vender, você tinha que ter, mas você não precisa ter. Você precisa Uhum. só ter atrás de quem tem. Então, assim, uma frase que eu gostava de brincar muito, e eu ainda brinco com isso hoje, é: "Pô, eu não tenho 1.000 bitcoins, mas se você quiser comprar 1.000 bitcoins, eu te vendo". E eu te vendo mesmo, se vocês quiserem comprar 1.000 bitcoins, eu faço uma ligação aqui, faço uma ligação aqui, entendeu, e pronto. Então é assim. Então eu sou um negociante, cara. Então, assim, por exemplo, apareceu um cliente aqui que tinha um Rolex. E, porra, eu não tenho Rolex, não comprei dele, mas eu mandei a mensagem para o maior vendedor de Rolex de São Paulo,
e eu fiz essa venda, eu botei 10 mil no bolso em 5 minutos, entendeu? Caraca. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, quanto tu paga? Tá, o cara tá pagando isso, botei me paga essa comissão, paga, então tá aqui, tá o contato do cara, vai lá, vende o Rolex pra ele, é de confiança, eu confio nele, pode, e Você pronto, entendeu? cobrou a comissão do cara que queria vender. Eu cobrei do cara que queria vender pro comprador, olha, eu vou ganhar isso aqui, tá bom? Ele, se tá bom pra ti, eu falei, tá bom, aí eu te passo e pronto. E aí, assim, desse jeito, eu vendi um Rolex, eu não tenho Rolex, eu não precisava ter o dinheiro pro Rolex, mas eu conheci o cara que comprava Rolex e vendia o Rolex, entendeu? E nem entendo de Rolex, porque também se for falsificado, ele vai lá e ia voltar, né? Porque ele conhece de Rolex e tal, né? Uhum. Então, assim, Mas posso fazer uma pergunta é, aí? Porque eu trabalho muito pode, com isso pode. também, essa negociação do Rolex, por exemplo. Aham. O quão, tipo, o cara que veio vender o Rolex pra você ficou chateado? Tipo, puta, pegou 10 pau meu, hein? Não podia ter me conectado Cara, direto não pro por. cara? Ou não era Cara, esse mas nível de aí assim. proximidade? Não era esse nível de proximidade. Tá. E eles já estavam tentando vender há muito. Porque era um Rolex, era muito personalizado. Não é um Rolex commodity, é um Rolex lá, é uma edição. Eu não entendo de relógio, mas é uma edição lá muito. Não tem como. É igual o carro. O cara pensa que vale. Vale 150 mil, mas vale 100, entendeu? É um negócio E assim que tá não tem parado há 2 liquidez. anos lá, não Uhum. consegue vender, né? Você falou, ó, dá 10 mil que Exatamente. eu tenho um comprador, né? Exatamente, é. E aí eu, né, e aí eu peguei e faço essa intermediação. Eu gosto de fazer intermediação, assim. Então é assim, né? Então esse é um dos segredos. Você não precisa ter algo para vender. Você pode ir atrás de quem tem, né? É, é claro, se você tiver algo é mais fácil ainda, né? Depois fica mais fácil ainda. Então, se o cara, por exemplo, pelo menos se o cara quiser vender metais, se tiver comprador, é só falar comigo que a gente desenrola. Se for Rolex também, desenrola. Se for cripto também, eu não toco mais em cripto. Eu não toco mais em cripto, mas se for uma transação grande, eu passo para uns A amigos comissão e você pega, né? a comissão eu Contar pego, outra assim. aqui. Isso aí foi algo que o pessoal me zoou muito, né? Mas eu uso isso como marketing, né? Que eu aceito Bitcoin, né? Para vender ouro e prata e tal. Justo. Qual que você acha que é o aprendizado para você chegar no próximo nível, cara? Você falou que tinha os segredos e que você tem que desbloquear um segredo Eu toda acho vez que você que quer. eu acredito nisso. Eu acho que para eu chegar no próximo nível, eu preciso desbloquear alguns segredos, sabe? Mas você não sabe qual É, é. eu acho que eu sei qual é. É, eu acho que eu tenho que sabotar meu próprio negócio. Hum. Eu acho que é isso. Porra. É, eu acho que é tipo assim, eu falo com a minha irmã que é o projeto iPhone, que é tipo assim, o Steve Jobs, ele entrou na Apple, a Apple estava falida, toda fodida. Ele tirou vários produtos, eliminou vários produtos, e aí lançou o iPod. E aí o iPod foi um sucesso e tal, e aí as capas de revista falaram, pô, será que esse negocinho pequeno aí vai salvar a Apple, né? Um negocinho pequeno ia salvar a Apple. E salvou a Apple, né? Tipo, o iPod salvou a Apple. E aí, é o erro que a Kodak não fez. E aí, tipo assim, eu tô num negócio, meu negócio vai muito bem e tal, mas eu sei qual que vai ser o futuro. Então, e aí o Steve Jobs, só voltando, cara, eu sou meio dislexo. TDAH, autismo, dislexia, tudo junto. Então qualquer coisa pode me jogar pro palco de novo, tá? Tranquilo. E aí o Steve Jobs lançou o iPhone. E aí ele entrou numa, pô, entrou numa questão assim, se eu lançar o iPhone vai matar o iPod, entendeu? Que era o produto mais vendido da Apple. O iPod era o produto mais vendido da Apple, salvou a Apple, e aí se ele lançasse o iPhone ia matar as vendas do iPod, mas ele pegou e fez isso. Porque existe algo em, tipo, espionagem, se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Então eu prefiro que eu faça. Então, de certa forma, eu vou ter que matar o meu modelo de negócio atual e criar um novo, entendeu? E É aí é uma engraçado aposta. porque, desculpa, Pode todos falar. esses segredos que você falou, é, porque é meio contraditório falar, pô, eu acho que eu sei qual é meu próximo segredo, né? Porque, pô, você Uhum, sabe por que que você não fez, né? Então, uhum, mas é engraçado porque todos que você falou, eles têm um elemento emocional forte. Tipo assim, o primeiro, se eu não me engano, era de se expor, né? De não uhum, ter vergonha de se expor e vender.
tem um elemento emocional forte. O segundo que você falou, se eu não me engano, era, Trabalha eh, mais, mas trabalha duro? trabalhar duro, você tem que superar a preguiça ali e tal, beleza. Uhum, Talvez esse é o mais, mas ainda assim é muito emocional, né, cara. uhum, Aí o terceiro era de vender algo que você não tem. Aí muita gente vai uhum, se sentir uma farsa de estar fazendo isso, né. Como é que eu vou uhum, vender uma coisa que eu não tenho ainda, tal. uhum, E esse que você falou agora também é uma coisa muito emocional, né, cara, de, pô, tem que ter muita coragem e convicção para matar o próprio negócio, né. uhum. Eu acho também que esse é uma das coisas, né? O que eu quero fazer, que eu vou, de certa forma, matar meu negócio, eu quero difundir esse mercado, fazer white label. Eu vou mais para a área da indústria, digamos assim. Eu vou focar mais na parte da indústria do que da venda. Então, o que eu quero é ter vendedores e parceiros e, de certa forma, uma espécie de franquia. E eu quero focar eh, na fabricação, no refino, no transporte. Eu tenho uma empresa de transporte também e Esse focar na seria e a focar na uberização que infraestrutura. você falou. Eu quero focar na infraestrutura. Porque, assim, a parte mais o Sunday, eu vou ficar com a casquinha só, e o Sunday vai ficar com a franquia ali, entendeu. Eh, então eu acho que esse é um jeito de eu crescer, eu dar um pedaço do meu negócio, eu deixar de centralizar em mim, na minha empresa e ajudar outras pessoas e, de certa forma, fazer uma franquia, fazer um white label, né. E focar mais na parte de indústria, que eu acho que tem mais barreira de entrada. Eu tô querendo ir para onde tem barreira de entrada, sabe. Uhum. Brunão, você tá naquela fatídica última pergunta agora. Você quer Eu vou tocar deixar essa para pra você, mim? Johnny. Então tá Você bom. ficou mais quietinho hoje. Fiquei mais quieto, porque eu gosto de ouvir histórias interessantes. É legal quando a gente tem histórias interessantes aqui no Próxima Onda. Bom, já que a gente começou o papo, talvez a gente não pegou essa parte falando de cortes, e eu vou tentar tirar um corte agora pra você acabar bem. Mas você fala assim, pra um cara que tá hoje, um jovenzão, tá investindo, pá, você passaria longe de recomendar criptoativos? Você acha que ele deveria mergulhar no mercado de metais preciosos? Ou você fala assim, deixa isso quando você for jogador grande, tiver muito dinheiro pra você pensar nisso? Qual dos três caminhos seria hoje? Cara, eu gosto da área de metais preciosos, porque cripto é muito. Vou Eu tenho uma refazer minha teoria de pergunta. que Espera aí que eu vou pode refazer minha pergunta. refaz que eu não entendi É, muito bem. vamos supor que eu tenho hoje, sei lá, R$ 20.000, sou um jovem. Eu falo Uhum. assim, invisto no meu próprio negócio, compro metais preciosos, uma parte, ou criptomoedas. Invista no próprio negócio. Não pega nem um pouquinho pra comprar um ourinho ali. Não, aí Tá. eu falaria pra pessoa, se ela tá num momento que ela tem pouco capital, ela investir muito na educação dela. Assiste o conteúdo de vocês aí que já vai evitar vários erros, estudar muito de empreendedorismo e tal, e focar no desenvolvimento pessoal e empreender. E empreender é bem difícil, não é para qualquer um. Possivelmente você vai quebrar no primeiro, segundo, terceiro negócio. Pode ser até que você quebre num outro negócio, mas ao mesmo tempo é bem satisfatório, porque a gente tem que ir no caminho que dá mais trabalho, geralmente é que tem as melhores retornos. E eu não colocaria nem se eu tivesse só R$ 20.000, eu não colocaria nem em metais e nem em cripto. Porque os metais é um jeito de você guardar o seu patrimônio e até de você multiplicar, pegando essas ineficiências em certos metais. Mas o que dá dinheiro mesmo é o empreendedorismo, é o Trabalhar, trabalho. né, cara? Aham. É. É Existe um trabalhar. número? Um número que você fala assim, a partir disso eu preciso me preocupar com esse mercado? Eu enxergo assim, eu enxergo os metais como dinheiro, né? Eu acho que eles vão substituir o dinheiro. A gente não teve muito tempo para falar nisso, mas eu acho que vai eventualmente substituir o dólar. E talvez até o dólar volte para o padrão ouro. Mas eu acho também assim que R$ 20.000 eu não colocaria tudo no negócio. Eu procuraria negócios que não precisam de dinheiro, que são os melhores. Porque se você tem um negócio que depende de dinheiro, aí você tem que ter funding, cada vez vai queimar mais caixa e o tombo vai ser maior. Então, o negócio Ainda que vai mais com a exigindo muito nossa dinheiro é taxa de mais. juro hoje, né, cara? Hum. Então eu procuraria um negócio que não precisa de dinheiro, intermediação, assim, igual eu fiz,
um SaaS, alguma coisa que não tenha tantos custos fixos, e deixa esse dinheiro lá, pô, R$ 20.000, Mas, deixa ó, o guardado lá jovem que para tá uma vendo aqui, emergência. ele tem FOMO, né, ele tá com o dedinho Uhum, coçando pra comprar um negocinho de ouro agora. Então, aham. assim, quando que ele tem que se preocupar com isso? Em que momento do estágio da vida dele tem que se preocupar com isso? Eu acho que se tem um número, eu não sei, eu não posso dizer se tem um número, Um mas estágio de vida, assim, eu- quando você, porque sei lá, assim, tem um filho. porque assim, eu vou te dar um exemplo. O cara pode ter R$ 20.000 na conta, e diversas vezes eu tive R$ 20.000 na conta, mas eu tinha um fluxo de caixa grande. Então eu tinha um fluxo de caixa tão grande, tão previsível, que eu poderia zerar a minha conta, que eu sabia que no outro mês ela estaria cheia de novo. É, porra, né, é uma pergunta que eu não sei. Eu acho que quando você tem um certo patrimônio que você não consiga mais investir na empresa, sendo bem sincero, né? Pô, eu tô com um dinheiro que não adianta mais eu investir na minha empresa está numa eficiência muito boa, ou eu tô numa segurança e eu posso botar em metais, ou, por exemplo, eu vendi um imóvel e aí eu não quero deixar na Selic que rende 15%, mas a inflação do Brasil não é esse IPCA de 4%, eu quero deixar em algo que renda mais. Aí eu colocaria em metais, eu recebi um dinheiro, acho que sim, venda de imóvel, venda de algo grande, Uma mas se o cara herançazinha. tá, se o cara, como? Uma herançazinha também. Tem muito playboy, assim É, como eu, que é uma assiste aqui herança, também. uma herançazinha, ou se o Bom. cara é médico ali, tem um dinheiro ali que não pode entrar no sistema, também dá pra colocar em. Dá, dá, dá pra. Mas aí ele não pode fazer um Pix pra você, não, né? Tem Não, que ser por não, outros aí meios aí. Chama no tem que ser Zap. por outros meios. Chama no Zap, aí não, não. Não pode entrar e também não pode colocar na Selic e tal, né? Ou o cara tá. Tem um exemplo bom que me procuraram agora, o cara tá. Peraí, deixa eu falar de um jeito que não vai me. Não vai comprometer ninguém aqui, né? Vamos supor que você tem um dinheiro aí que não pode ser apreendido e tal, vou falar assim. Ai, ai. Grandes momentos. Grandes Eu vou momentos. vender o peixe do Avelino aqui, gente. Vai, faz a ponta. Mas, Cara, eu vou fazer uma previsão, cara. O ouro é o novo terreno, velho. Sabe por quê, cara? Eu vou te dizer uma coisa, ó. O homem que mais enriqueceu no Brasil nas últimas 5 décadas foi o tio do terreno. uhum, O tio do terreno. O terreno tem algumas coisas que favorecem. Primeira coisa, cara, quando dá merda na sua vida, você não vai vender ele. É só quando dá uhum. muita merda. Então, assim, ó, o sobrinho pegou infecção ali, cara, você não vai vender o terreno para pagar o tratamento do sobrinho, entendeu? Ações, Bitcoin, você vende. O terreno, cara, é só se, pô, tem câncer na família. Aí você vende o terreno. Então, assim, o terreno, ele tem essa vantagem. O metal tem um pouco disso também. Apesar de ser mais fácil de vender do que um terreno, tipo, não é. É mais líquido. Você não vai ficar bebaço uma noite, acordar, abrir a conta da corretora e vender sua barra de ouro, entendeu? Nem alavancar lá É, e tal. exatamente. Não vai, então, acho que tem isso. Segunda coisa, cara, que o tio do terreno teve aí de vantagem: boom demográfico. Porra, terceira coisa, a financiarização da compra de imóveis, né? O governo pôs mais crédito aí subsidiado, né, para dar acesso à população. Queiram eles ou não, isso faz subir o preço do terreno porque o povo só olha para a parcelinha. Só que, para muita gente, o terreno está ficando arriscado agora, porque o boom demográfico está acabando, né? O Lula tá para ganhar aí, cara, e aí sabe lá se ele não vai aumentar o valor aí do terreno, dos impostos. E toda vez que você transaciona no terreno, você ainda paga, cara, para o cartório, para CBI. corretagem, tudo mais, entendeu? Se o Lula ganhar, tá? Não tô falando aqui, tô falando aqui da mente do cara que né, era o Uhum. tio do terreno aí, talvez vire o cara que compra ouro. O tio do Se o metal. Lula, se o Uhum. Lula, oi? O tio do metal agora. O tio do metal. Se o Lula ganhar e fuder tudo, que nem o rapaz acha, ele não pode pegar o terreno dele e tirar do Brasil. Uhum. O metal ele pode, Uhum. entendeu? Então, Avelino, se você quiser me contratar como copywriter aí, cara. Pô, excelente. Excelente. Vamos conversar. Não, tô brincando. Mas não sei, é um pouco o perfil da galera que compra de você, Sim, cara? sim. Ou...
Cara, eu vendo bastante pro agro, porque assim, eu acho que a gente tá numa espécie de bolha ali no em Balneário, cara, ali em Itapema e Acabei É de tal. voltar de total, Balneário. total, É. total. Cara, em Balneário ali, tu vai naquela BR-101, eu já vi 30 prédios sendo construídos, assim, no meu raio de visão, 30 prédios sendo construídos. Que loucura. Eu fiz uma pesquisa agora, Porto Belo tem mais apartamento à venda do que São Paulo. Só que Porto Belo tem 28 mil habitantes. É, Balneário tem 150 mil habitantes e tem milhares de apartamentos também. Além de tudo isso, o boom demográfico está caindo. A taxa Selic está em 14 e eu acredito que vai subir mais, porque eu acredito que a taxa americana vai subir e a gente vai ser forçado a subir aqui. Só se o governo baixar na canetada, igual foi na Dilma. Mas eu acho isso mais difícil agora que o Banco Central é independente. Então, a taxa de juros vai continuar subindo. O E preço do se metro o quadrado. governo baixar na canetada, o dólar explode daí, né? Uhum. Se eu não tô enganado, é isso. Sim, sim. E a taxa de juros está muito alta, então o pessoal do agro e até de corretoras também estão comprando bastante metal. E historicamente, se você pegar gráficos, o ouro e a prata têm uma valorização muito acima do mercado imobiliário, com muito mais liquidez, né? Assim, se pegar no longo prazo. Curto prazo pode ter oscilações ali, mas o longo prazo sempre foi um bom negócio. Tipo assim, em 94, eu costumo falar sempre, em 1994, quando surgiu o Plano Real, um real era $1, né, um RV. Então, quem guardou dólar multiplicou por 5 e ouro era R$ 8 o grama e prata era centavos. Então, ouro teve uma multiplicação de quase 100 vezes. Agora que Caraca. caiu um pouquinho, chegou a 800, agora está 700 e pouco. Então, foi uma multiplicação de quase 100 vezes em 30 anos, né? Mas, tipo, teria que comparar com a Selic ali, pelo menos, né? Não, bate o CDI, ouro e prata bate o CDI. Bate o CDI, E, tá. e bate a bolsa em certos períodos. Bate a bolsa, se pegar 2000 para cá, bate até Petrobras e Itaú também, com dividendos. Olha aí. É interessante, cara. Bate até o SP500, cara. O ouro de 2000. Eu acho assim que. Porque assim, a gente tá numa bolha, cara, que nos Estados Unidos só tem 7 empresas ali, 7, 8 empresas que estão realmente ganhando dinheiro e se valorizando. A boa parte do S&P 500 ali são empresas que estão só pagando conta, entendeu? É. Pô, dá, Tá Não tem estranha a crescimento. economia, cara. Eu tô achando muito O estranha essa economia, velho. que você tá achando de e tal? Acho que são várias coisas, né? Um é isso de poucas empresas com que são de tech, basicamente serem todo o crescimento do S&P. Então, Uhum, tipo, eh, por um lado faz sentido, assim, porque o mundo tá indo muito por esse lado de AI e tal, mas, cara, parece que o resto da economia não tá conseguindo capturar valor, assim, sabe, ou agregar valor, né. Outra coisa uhum, que eu acho estranha é esse desajuste no preço dos ativos desde a pandemia, né, por conta, imagino eu, da inflação, impressão de dinheiro, né. uhum, Eh, e aí tem todo tipo de efeito que isso causa, do tipo, bolhas imobiliárias quando a renda média não está conseguindo subir, né, então, e isso não só no Brasil, né, a gente pode pegar o exemplo de Balneário, mas tem no mundo inteiro isso, né. uhum, O americano, o jovem médio também não consegue comprar uma casa direito, né, tem mais dificuldade que antigamente. Então eu tô achando esquisito, assim, eu não sei direito o que Sa- Sabe qual que eu acho que vai parece que a teoria econômica original não encaixa mais, sabe. Tipo, ela não explica sabe, direito. sabe qual que eu acho que vai ser a próxima onda? Já que é Hã. o tema do podcast. Eu acho que a próxima onda são negócios lineares, não negócios exponenciais. Porque os negócios exponenciais, eles não têm muita barreira de entrada. Eu posso montar, por exemplo, assim, tem um cara ali no Twitter que montou um SaaS, que é um SaaS de finanças. Cara, se eu for o Nubank, um Banco Inter e tal, eu monto um SaaS de finanças e eu consigo
pô, estamos vendo essa guerra aí nos modelos aí, um modelo copia o outro, Uhum. e os mercados lineares, é que eu digo, é o que sempre deu dinheiro na história da humanidade, o mercado imobiliário, o agronegócio, commodity, indústria, só que você utilizar a inteligência artificial, utilizar Tá. essas tecnologias para tornar o teu negócio, para expandir esse teu negócio, né? Tipo, tu somar as duas, não os negócios, não necessariamente fugir dos negócios exponenciais, mas tu utilizar essas tecnologias exponenciais para Para os negócios negócios, tradicionais, que os demoram negócios para tradicionais. ter o efeito juro composto dele ali. E tem barreira de entrada. E tem muita barreira de entrada. Barreira de entrada e uma coisa, assim, o mercado imobiliário é certo que não estão fazendo muito mais terras, né? Então, como que você pode, de repente, utilizar a inteligência artificial, a tecnologia para poder, eh, eu acredito que os negócios, assim, do futuro vão ser negócios, eh, indústria, agronegócio e mercado imobiliário, não muito diferente disso, entendeu? Você acha Banco. que vai voltar às origens, assim? Eu acho que sim. E porque, assim, por exemplo, a gente está vendo agora uma guerra aí de China e Estados Unidos, eu observo muito isso e como como funcionário, né, eu tenho que falar. É, é que assim, Ele não eh, negou até agora, Joey. Não- É que eu legal tenho que falar? esse mistério gera uma aura Sim, por sim, trás sim. que eu acho ali animal. É que assim, cara, você pega toda a Big Tech americana, tem uma Big Tech chinesa, e só que a Big Tech chinesa tá lá só para causar o caos, só para causar o efeito deflacionário. Aí você tem a Meta, aí eles copiaram, tem o TikTok. Aí você tem a Amazon, eles têm o AliExpress, o Alibaba, Temu e um monte de coisa. Aí você tem o Elon Musk soltando foguete, a China vai soltar foguete. Você tem o Cloud, eles vão criar os modelos abertos. É, Aí o que realmente é escasso aí, entendeu? Eu acho que as Big Techs estão perdendo muito. É bem preocupante, assim, para elas. O que vai ser do futuro, né? Agora, o que é realmente escasso? Cara, é petróleo, indústria, terras raras. Eu acho que terras raras é uma coisa bem legal. O Brasil não explora muito, tem muita oportunidade. E quem vai ganhar essa batalha aí, né, no fim, é energia, energia Bons nuclear, terrenos, é. fusão nuclear, terras raras, e isso aí que a IA, as Big Techs é só o topo ali da bolha, mas o que sempre dá dinheiro é litografia, e isso aí que vai dar dinheiro, que é o futuro. Esses outros negócios até podem dar um dinheiro por um tempo, mas não sei se vão ser negócios perenes, entende? Nesse clima gostoso, hein? A gente tem que encerrar, assim, é no auge, mas no clímax. A gente tem que encerrar o podcast, fica maravilhoso. Muita gente pergunta pra mim e pro Brunão como a gente tem ideias de vídeos virais, como a gente escreve esses bons títulos, como que a gente cresceu nossos canais. E acho que uma das grandes ferramentas que a gente pouco fala aqui é do One of a Ten, minha ferramenta predileta que eu consigo achar vídeos virais do meu nicho. Eu conecto o meu canal do YouTube aqui com o One of a Ten, consigo fazer filtros aqui de vídeos virais do último ano, vídeos longos ou até mesmo shorts, para pegar referências de títulos e thumbnails para eu poder adaptar para o meu conteúdo. Lembrando, a gente não copia, a gente se inspira nesses conteúdos. E aqui é um bom jeito para você filtrar os vídeos mais virais da internet, para você poder trazer um pouco dessa experiência aqui para nós, criadores brasileiros. Eu vou deixar o link de afiliado da One of a Ten aí embaixo para vocês conhecerem um pouco mais essa plataforma que eu utilizo todos os dias. Tem uma condição especial para você que clicar no link, cria uma conta, dá uma chance, faz assinatura mensal lá, vê se te ajuda no seu processo criativo e depois conta o feedback aqui pra gente. Tamo junto? Vamos voltar pro episódio agora.